Fala, turma! Sejam todos bem-vindos. Sou Juliano Jesus e apresento para vocês o programa Por Dentro das Profissões no canal Conhecer-me. E hoje a gente vai falar sobre a profissão de fonoaudiólogo, a formação de fonoaudiologia. Antes de começar a entrevista, eu peço a vocês que curtam os vídeos que tem aqui no canal, se inscrevam no canal, comentem e compartilhem. E o nosso entrevistado de hoje é o Wesley Rayan e ele vai falar tudo sobre a profissão dele para a gente aqui agora. Então, vamos lá. Ô Wesley, eu agradeço demais pela oportunidade de entrevistar você, agradeço por você ter se prontificado a vir aqui gravar com a gente, falar tudo sobre um pouco sobre a sua vida pessoal e muito mais sobre a sua vida profissional, né? Então a gente tem algumas perguntas aqui que vão nortear a nossa entrevista, mas fica à vontade para você falar o que você achar conveniente que esse conteúdo ajude os estudantes, né, que fizeram o Enem aí no mês de novembro e no próximo mês já deve sair a nota do Enem, já deve ter aí aberto as inscrições para o SISU, ProUni, FIES ou vestibular. E esses estudantes que terminaram o ensino médio e que pretendem, talvez, cursar a graduação que você cursou e exercer a profissão. E quem sabe daqui a alguns anos a gente não tenha algum colega de profissão seu que viu o vídeo e disse, caramba, eu gostei disso, eu quero ser fonoaudiólogo também. Inclusive, ontem, dia 9, né? Isso. Comemorado o dia 9 de dezembro, comemorado o dia do fonoaudiólogo. Então, parabéns. Muito E mais uma obrigado. vez, brigadão, meu irmão. Obrigado pela disponibilidade de vir produzir esse conteúdo aqui e a gente tentar fomentar a educação, né? Porque é um trabalho educativo e ajudar essas pessoas aí. Ou quem quer fazer transição de carreira, né? Às vezes a pessoa está numa profissão lá, sei lá, professor de matemática, e de repente ele, não, eu quero ser fonoaudiólogo. Muito obrigado, meu irmão. Fica à vontade, fala um pouco sobre você aí, sua formação, né? A gente vai fazendo as perguntas e a gente vai fazendo esse bate-bola aí de perguntas e respostas. Tá certo. Cumprimento a todos que estão assistindo aqui o podcast. Me chamo Wesley Rayan, sou fonoaudiólogo. Nasci em Senhor do Bonfim, também me formei. Saí somente para minha formação, voltei para Senhor do Bonfim para trabalhar. Atualmente moro lá, nascido e criado. Sou fonoaudiólogo especialista na área hospitalar. Atualmente, boa parte, 80% da minha atuação se dedica à área hospitalar. E é uma profissão linda, uma profissão muito abrangente. Sei que ainda é uma profissão nova, dentro de muitas outras profissões, principalmente na área da saúde, é uma profissão considerável nova, né? Ela surgiu ali após a meados da Segunda Guerra Mundial, e aí ela se consolidou, basicamente ali na década de 70 e 80 chegou ao Brasil, alguns profissionais, apesar que assim, já era algumas atuações feitas por outros profissionais, né? Mas aí houve a regulamentação e hoje somos os profissionais autônomos, somos de fato fonoaudiólogos. Vou explicar o porquê disso, porque às vezes muitas pessoas acham que é preciso fazer medicina para poder depois seguir a fonoaudiologia, sendo que hoje já existe uma própria Uma graduação graduação, como verdade. fonoaudiólogo. Verdade, interessante. Tem algum país que é referência? Você falou essa história assim, é interessante saber. É bom saber disso, quando aquela profissão surgiu. Tem algum país referência que vocês usem como parâmetro? Olha, na verdade, o Brasil hoje está em grande destaque na área da É, fonoaudiologia, até porque, assim, em outros países não se usa esse termo. Existe terapeuta da fala, nos Estados Unidos, eu não sei inglês, então não vou sim. me arriscar aqui a Aham. falar. Acho que é Speak Therapy, que é o terapeuta da fala. Existe também audiologistas, que são os próprios que fazem exames auditivos, trabalham ali com a questão auditiva. Então, o termo fonoaudiólogo, eu não vou saber também dizer se ele é exclusivo do Brasil, o termo Uhum. fonoaudiólogo. Mas hoje o Brasil tem grande destaque, tanto em questões de pesquisas, revistas, artigos, tem muita produção aqui. Então, basicamente, a gente se baseia... Claro que tem alguns artigos internacionais, mas o Brasil vem avançando bastante na fonoaudiologia, em atualizações, em estudos. Interessante, velho. Muita informação que eu também não sabia. Bem legal, assim, a sua fala. Terminou o ensino médio com quantos anos, velho? Olha, eu terminei o ensino médio com 18 anos, Sim. era para ter sido com 17. Eu sou oriundo do Instituto Federal Baiano, né? Eu Uhum. estudei no IFE, em Senhor do Bonfim. Tenho minha formação como técnico em agropecuária.
Era para me formar no ano letivo de 2016. Por conta das greves, avançou e acabei me formando em 2017, no início de 2017. Como eu faço aniversário em fevereiro, acabei me formando em abril de 2017, então eu já estava com 18 anos quando eu concluí o meu ensino médio, mas já estava matriculado Legal. na universidade, na UFES. Tem alguém da tua família que é da área de saúde, assim? Por que tu acabou... Porque, assim, o ambiente acaba influenciando nas suas escolhas, né? E aí a maioria das pessoas que terminam uma formação técnica nessa área, por exemplo, de agropecuária, elas tendem a fazer zootecnia ou medicina veterinária, algum curso dessa área, e química. E como foi essa escolha? Assim, por que tu foi para a área da saúde e ainda mais fonoaudiologia, que não é um curso tão divulgado, né? Isso. Olha, teve influência dos meus pais para seguir a área da saúde, embora sempre gostei de cuidar de pessoas. Eu gostava sempre muito de criança, gostava muito de idoso, adulto. Então, assim, quando eu era criança, dizia, vou ser médico, ou vou seguir a área da medicina, a área da saúde. E aí, meus pais sempre incentivavam a eu fazer medicina. Eles sempre falavam para eu estudar, para eu seguir, tanto pela questão, assim, um dos principais é a questão da estabilidade financeira, né, que a medicina proporciona. E por eles saberem que eu gostava de cuidar de pessoas, eles sempre me apoiaram a seguir na área da medicina. Na minha família não tem ninguém até então, quando eu ingressei, que está na área da saúde, né? Meu pai, ele é cabeleireiro, ele tem um salão de beleza em Bonfim, até tão muito conhecido, Miguel Cabeleireiro, em Bonfim. Ele também tem escola de cabeleireiro, ele é professor na área. Minha mãe também segue no ramo da beleza, trabalhando na parte da manicure e depilação. Então, assim, não tem nada a ver com a área, assim, da saúde, né? Eles cuidam das pessoas, mas é a parte estética. Da parte estética, é verdade. E aí, eu sempre pensei que, de fato, me via mais na área da saúde. Embora eu sempre gostei também de natureza, de plantas, de animais. De trilha, Mas eu não... né? de trilha, sempre já fiz algumas. Já nos encontramos em algumas trilhas. Mas eu não me via atuando, trabalhando nessa área. Então, a fonoaudiologia eu conheci indo fazer um vestibular de medicina. Foi mesmo? Foi. Eu já tinha feito o Enem, meu último Enem no terceiro ano. O que eu pensava, olha, eu sei que eu não vou passar de medicina de primeira, né? Um curso bem concorrido, muito difícil. Embora o IFE seja uma escola muito boa, né? Um Instituto Federal, mas ele divide com a parte técnica, né? Ele não foca exatamente como hoje você vê escolas particulares que fazem todo o ano ali preparando o aluno para fazer o Enem. Vestibular, Pro né? vestibular. O Enem. É verdade, Isso. verdade. E o IFE, não, o Instituto Federal, ele treina para preparar para o mercado de trabalho, né? Isso. Não que o ensino seja ruim, o ensino Não, federal pelo muito contrário. bom, os professores são ótimos, maioria com mestrado, doutorado, mas não tem uma carga horária ali dedicada a preparar o aluno para o vestibular. Então, eu já tinha em mente que passar de medicina de primeira seria muito difícil. O que eu pensei? Bom, eu não gostaria de passar anos, 1 ou 2 anos fazendo cursinho. Eu já preparar pra queria... medicina, no caso. Isso, não pensei em fazer um preparatório. Eu já queria estar ingressando já na faculdade mesmo, para ser independente o quanto antes, já ter ali o meu trabalho. Então, não pensei em fazer cursinho. Quando eu estava ali em janeiro de 2017, já estava na última unidade do ensino médio, já tinha feito o Enem, então já era em janeiro, já estava prestes a sair a nota do Enem, surgiu um vestibular da UESB, lá no... Sudeste Baiano. Isso, seria em Jequié. E aí meu pai se prontificou a me levar, seria mais como treineiro mesmo, me preparar para outros, assim, vestibulares. E aí alguns colegas ali de turma ou do próprio IFE ali falaram que também tinham interesse de ir. Então, assim, todo mundo ajudou no combustível, meu pai levou todo mundo. Eu e mais três para fazer o vestibular em Jequié. Sim. Eu e mais 3. Uma viagem longa, né, daqui para Jequié, a gente foi conversando e todo mundo começou a falar sobre a sua segunda opção. Eu falei, olha, eu não me vejo sendo enfermeiro, talvez fisioterapeuta, mas ainda tenho muita dúvida ainda do que seguir. E aí um falou que seria medicina, que em segundo lugar também seria medicina, não teria outra. Focou na medicina. O outro falou que faria odonto. E aí teve uma colega minha, que inclusive ela é de Filadélfia, ela disse que faria fonoaudiologia. Eu acredito, assim, tenho minha ciência de forma clara, que foi a primeira vez que eu escutei sobre esse nome. Foi mesmo, velho. Isso, em janeiro de 2017. Rapaz. E aí, fonoaudiologia, o que é isso?
o que fono faz? E ela me explicou ali, gravei isso na minha mente e focamos ali no vestibular. Inclusive, os 3 seguiram a área da medicina. Uns foram estudar, 2 foram estudar na Argentina, o outro passou na Univasf. Só teve um que voltou, eu não sei o motivo, que acabou seguindo a área de odonto. Sim, né? mas também saiu da área da saúde. Mas continuou na área da saúde e foi fazer a segunda opção que ele tinha em mente. Foi fazer medicina na Argentina, mas voltou para fazer odonto aqui no Brasil. E aí o que acontece? Minha nota do Enem não passava em medicina, o vestibular foi só como treineiro, não fui aprovado. E aí fui pesquisar sobre as possibilidades de profissões que eu poderia passar dentro da minha nota. Talvez eu ficaria ali em segunda chamada ou muito próximo de fisioterapia. E aí veio fonoaudiologia. E eu fui pesquisar um pouco mais. Nessas pesquisas que eu fiz, me interessei. Comentei com meus pais já conheciam, acho que uns 2, 3 fonoaudiólogos em Bonfim. Falava que era uma profissão muito boa, que também estava dentro da área da saúde, e por estar dentro da área da saúde, poderia ser mais perto para migrar para a medicina. Então, tinha essa mente de poder fazer uma transferência interna, eu passando em fonoaudiologia. Joguei minha nota, primeira opção, fonoaudiologia em Aracaju, na UFES, segunda opção, em Lagarto. Na UFES também? Também na UFES. UFES, Universidade Federal do Sergipe. Isso. Às vezes as pessoas não sabem. E às vezes pode confundir com a UFES, que é de Feira de Santana, né? Mas a de Sergipe, passei na primeira chamada em Lagarto, fui fazer minha pré-matrícula em Lagarto, mas eu não tinha muito interesse em estudar em Lagarto. Estava jovem, primeira vez saindo do interior, não queria ficar em outro interior, né? Então, assim, queria morar na capital, morar em Aracaju. Fora também a questão, lá em Lagarto, eu ensino PBL, que é baseado em problemas. Não é basicamente um ensino que a gente está acostumado tradicional. Lá os alunos já têm contato, de fato, com casos clínicos junto com a parte introdutória. Os professores passam problemas, os alunos vão estudar, às vezes, por conta própria. Depois que na apresentação de trabalhos ou atividades, que os professores vão debater sobre os temas, que é o ensino PBL, a qual não me interessei muito nesse ensino. Passou menos de um mês depois, eu passei na segunda chamada em Aracaju. Tornei aí. Mesmo curso, fono, em Aracaju, né? E aí, a questão o ensino dizia que era matutino, mas acaba sendo integral. Igual geologia lá também, né? Também consta como matutino, né? Na inscrição do SISU dizia que era matutino, mas chega lá, no primeiro semestre já tem disciplinas que era 3 horas da tarde. E acabava tendo disciplina tanto de manhã quanto de tarde no mesmo dia. E aí eu acabei indo me matricular, inclusive quando eu saí, eu estava fazendo as provas do terceiro ano aqui no IFE, quando eu fui me matricular de fato em Aracaju, que é onde eu me formei. Tanto que muitas pessoas têm essa confusão sobre a Universidade Federal de Sergipe, que como vai ser? O campus é São Cristóvão ou Aracaju? Existe essa dúvida. Até então, na época que eu estudava, todos os cursos da saúde constavam como Aracaju, que acaba sendo o campus universitário, que é o HU, que é o Hospital Universitário, que fica dentro da cidade de Aracaju. Mas as aulas teóricas, boa parte, ocorre dentro do campus de São Cristóvão, que é uma cidade, uma divisa ali, e divide município muito próximo, tanto que o campus é mais perto da cidade de Aracaju do que a própria cidade de São Cristóvão. Se eu fazer uma comparação, seria Juazeiro Petrolina, né? Você tem uma pontezinha lá que você atravessa e já está em São Cristóvão, o outro lado é Aracaju. Então, a parte teórica, boa parte do curso é dentro dos campos de São Cristóvão, mas a parte de estágios, algumas aulas assim teóricas é dentro do hospital universitário, que é em Aracaju. Que também não é longe do campus de São Cristóvão. Não, pega ali o 050 que é rapidinho. a pessoa já está logo ali dentro sai do terminal, já está dentro do HU. Rapidinho. Muito rapidinho. Bom. Então, assim, resumindo, eu acabei conhecendo a fonoaudiologia em janeiro. Em fevereiro, fiz minha primeira pré-matrícula, já estava aprovado em Lagarto. Já em março, já estava matriculado em Aracaju. Tudo muito rápido, mas ainda naquela intenção de qualquer coisa, eu tento migrar para medicina. Sendo que não é tão fácil assim, né? Até porque também, se for fazer transferência interna, tem que ter um percentual do curso que você está fazendo já concluído. Né? Já concluído. E um percentual do curso que você deseja.
faz sentido. Você acaba pegando algumas optativas voltadas à área de medicina, por exemplo. Já que você não pode se matricular de fato na matéria, você pega optativas já voltadas à medicina. Sim, sim. Muito bom. Concluiu? Então foi tudo muito rápido. Eu tive uma mini férias ali, já concluí de fato em abril de 2017. Maio foi o mês para resolver onde vai morar, como é que vai ser. Dia 1º de junho já estava em Aracaju já para iniciar a faculdade. Foi rápido. Foi muito rápido. Tu nasceu em que ano? Eu nasci em 99, tenho 26 anos. É novo, é novinho. Mas foi bom. Foi bom você ter essa mentalidade de ter escolhido logo terminando o ensino médio. As pessoas costumam demorar muito tempo ainda para decidirem. E a maioria das vezes decidem e não se realizam na profissão que escolheram, assim, naquelas profissões que escolheram por falta de maturidade e por impulsividade. Às vezes o cara sai do curso médio, do ensino médio, aí já fica naquela aflição, não, que eu tenho que passar em alguma coisa. Aí no que primeiro passa, vai cursar. Aí quando chega 2 anos depois, pai, não queria ter feito isso aqui não. E aí, meu irmão, começa a bater aquela crise existencial terrível. Isso é muito comum de acontecer, véio. Muito difícil um aluno do ensino médio sair e já dizer assim, eu quero fazer esse curso aqui e é isso que eu quero para minha vida. Porque é uma profissão que você vai levar o resto da sua vida. E aí, transição de carreira não é fácil. Não é fácil. Você tá agora com 26 anos, chegar aos 40 anos, você rapaz, devia ter feito medicina. Quero mais ser fonoaudiólogo, não. Entendeu? Não é uma decisão. Quanto a mim, não vai correr esse risco, não. Então, tá todo muito tranquilo. Entendeu? É isso. Enfim, é um bacharelado, né? Isso. Quanto tempo o curso? Varia da faculdade que você vai ingressar. Ah, legal. Na minha, são 4 anos. 4 anos. Basicamente, 8 semestres. Quase integral ali, 8 semestres. Mas, por exemplo, na UNEB são 4 anos e meio, são 9 semestres. Na UFBA são 10 semestres. Caramba! Relatei essas 3 porque são as 3 mais próximas que tem públicas aqui da nossa região. Sim. São as 3 mais próximas. UNEB, UFBA em Salvador e Qual campus da UNEB que tem? É o Cabula. Ah, em Salvador também? Em Salvador mesmo. Legal. Em Salvador. Aqui na região não tem muito curso de bacharelado, não. Ainda mais na área da saúde. Né? Os cursos de bacharelado da área da saúde aqui na região, a maioria são tudo em faculdade particular. Verdade. Tem tem enfermagem, em Bonfim, mas... Porque são cursos caros. Resume isso. A área da saúde. Geralmente é caro. Odontologia mesmo é uma fortuna. Montar laboratório. Nossa. Terrível. É um curso da área da saúde, né? Isso, dentro da área da saúde. Quais disciplinas, Wesley? Fala um pouco das disciplinas. De início tem aquele básico, aquela introdução que você até compartilha com outras áreas da saúde. Já ia perguntar disso. Tem alguns outros cursos que vocês fazem disciplinas juntos? Isso, a gente fez, por exemplo, saúde pública, que é uma matéria que fizemos junto com o pessoal da fisioterapia. Eram 100 alunos, 50 de fono, 50 de fisioterapeutas, de fisioterapia, que ficavam dentro de um auditório. Tem aula de biologia, de genética, embriologia, tudo para você saber o básico ali do desenvolvimento do corpo humano. Também peguei matérias com o pessoal de enfermagem, peguei também com o pessoal de farmácia. Temos também biofísica, então saber a biofísica do som, a formação da voz. Então a gente acaba tendo um pouquinho de gancho nessa área. Temos também matérias de psicologia, então temos 3 matérias de psicologia dentro do curso. No primeiro ano, o contato com a fonoaudiologia é apenas uma matéria que ela é introdutória, que ela faz um geralzão de todas as áreas da fono. O restante é bem generalista mesmo, que abrange o início de qualquer curso da saúde. Né? Inclusive, também a gente pegava a matéria com o pessoal de medicina. Teve algumas matérias que a gente fazia, fisiologia mesmo, a gente fazia com medicina. Interessante. Principalmente, às vezes, quem perde na matéria... Então, fica sobrando ali, aí tinha 5 alunos de medicina dentro da nossa turma. Sim. Então, pega um geralzão, depois que vai determinando. O último ano, que é só de estágio. TCC e estágio. Né? Apesar que o meu TCC eu já sabia, já no segundo período, o tema, e ingressei. Não sei se pode ser tema para agora, mas uma dica para quem for iniciar aí, principalmente a questão da fonoaudiologia, você já procurar ali grupos de pesquisa, que são grupos de pesquisa que vão direcionar você a um TCC, projetos, uma visibilidade, tanto uma aproximação melhor com o professor, porque isso também pode já encaminhar ali na sua carreira profissional, quando você se formar,
Então, assim, dentro da fono, tinha alguns cursos que eram bem concorridos, né? Eu já, dentro da universidade, eu imaginava que eu ia atuar muito com criança no primeiro dia que eu entrei. Eu percebi que, criança, vai ser um pouquinho mais, bem complexo. E eu comecei a me ver mais atendendo idosos. E aí tem um grupo de pesquisa que era voltado à área de equilíbrio e tontura com idosos. E aí eu acabei ingressando junto com esse grupo de pesquisa, fiz uma pequena seleção, entrevista ali. No segundo período, eu já tinha o meu tema do meu TCC, no segundo período de faculdade. E eu já fui coletando dados durante meu decorrer ali acadêmico, fui já coletando os dados, já montando o meu TCC. Quando chegou no último ano, basicamente, meu TCC já estava pronto. Precisava só refinar. Então, e não só eu, como colegas também que entraram até em outros grupos de pesquisa, no último ano já tinha seu TCC, já ali quase pronto, e aí focava mais nos estágios mesmo. Então, assim, a dica que eu faço é não só fazer logo as optativas, né, que tem uma carga horária própria para a optativa, né? Tem a carga horária do curso, que é obrigatória, e tem as optativas que você precisa cumprir. Que é uma carga horária obrigatória, mas você pode escolher a disciplina. E você escolhe as disciplinas. E aí, como o primeiro ano ali, as matérias são mais tranquilas, entre aspas, mas eu aconselho no primeiro e segundo período você já começar a fazer alguma optativa. O primeiro período acho que você nem consegue selecionar, mas o segundo período, terceiro ali, você já fazer logo as optativas para ficar mais tranquilo no final. Porque quando chega no estágio, a barra pesa um pouquinho. E aí tem o TCC... Sou especialista em fonoaudiologia hospitalar. É verdade, você falou, perdão. Mas assim, no início do curso ali, acho que no segundo, terceiro semestre, o cara, de acordo com as disciplinas que você vai pegando, você já começa a ver um direcionamento para qual área você vai se especializar depois. Aconteceu isso contigo também? Não basicamente. Então, eu entrei, como falei, num grupo de pesquisa voltado à audição e equilíbrio. Sim. Um grupo voltado a idosos, que tem tontura, quedas, risco de quedas. Então, eu imaginei que quando eu fosse me formar, eu iria achar logo um emprego nessa área, né? Que eu ia trabalhar com audição, exames auditivos e com esse público idoso. Quando o fonoaudiólogo se forma, ele se forma generalista, né? Então, ele está apto a atender qualquer demanda que vier. Né? Subtende isso, depende também do ensino da faculdade, que da UFES, muito bom, por sinal, da Federal de Sergipe. Então, assim, minha primeira porta de entrada foi o público infantil, que eu não me via mais atuando. Embora eu gostasse muito de criança, eu não me via, porque é uma área que abrange muito a questão pega um pouco de humanas, essa questão de lidar com o desenvolvimento infantil. Verdade. E aí não era muito o meu foco, nunca nem gostei desde a época do fundamental do ensino médio. Eu sou mais direto, objetivo. Sim. Né? Então, assim, a área de audiologia, você faz ali o exame, aquele é o resultado e pronto. Não tem questões subjetivas. E crianças têm muito isso. É verdade. É uma área muito subjetiva. Só que, assim, por eu gostar de atender, e foi minha primeira oportunidade de emprego, eu acabei ingressando na área infantil. Né? Hoje, a fonoaudiologia é uma área que você não fica sem emprego. Você não fica desempregado. Você não fica. Eu sei que pode ter uma pergunta mais à frente, mas assim, desde quando eu me formei até essa semana, eu acho que eu não passo 15 dias, 20 dias sem receber uma proposta de emprego. Tem semanas que 3 clínicas entrando em contato. Tem semana que Porque tem demanda e não está tendo profissional. Não tem profissional. Tem semana que Mas isso é regional? Você acha que em outras regiões possa ser que tenha mais profissionais e não tenha tanta... Eu acredito que isso é nacional. Nacional, né? Mesmo em cidades que têm diversos cursos de fonoaudiologia, pública ou de universidades privadas, eu acho que a demanda é muito grande. É claro que dentro de uma capital, talvez você tenha que sair um pouquinho da sua zona de conforto. Sim. Né? Às vezes você realmente vai trabalhar numa área ali que você não gostaria de atuar, vai ter que ter um deslocamento maior. Mas, assim... Está muito carente de profissional de fono. Em toda a região. Eu estou no grupo de fonoaudiólogos que no grupo mesmo, é general, toda semana tem. Toda semana. Eu respondi, não passo 15 dias sem receber, mas é eu particularmente. Mas no grupo a minha pessoa. Mas no grupo eu tenho direto. Tanto no grupo daqui de Bonfim, de Bonfim região, quanto no grupo do Vale do São Francisco, de fonoaudiólogos. Eu estou nos dois grupos e sempre tem propostas, inclusive propostas bem tentadoras que...
o valor triplo do que você receberia aqui. Às vezes tem um atendimento de fono no interior de Pernambuco. O salário é tal. É mesmo, né? E assim, 3 vezes mais do que você receberia normalmente numa prefeitura daqui da nossa região. Fora de outros estados que ainda paga mais ainda, sabe? Sim. Então, você não fica desempregado. Se você quer hoje buscar uma profissão da área da saúde que você já termina trabalhando, fonoaudiologia. É mesmo. Você vai fazer estágio ali, você já faz o estágio já emendando trabalhar. É tanto que eu nem estava nem formado, estava recebendo pressão. E aí vai pegar teu conselho quando? Vai pegar teu registro quando? Quando é que é a sua formatura? Quando é que você termina? Vocês têm um conselho de classe, né? Nacional. Temos o conselho. É Nacional e regional. Regional. Não é estadual, é regional. Sim. Então, aqui estamos na 4ª região, que abrange Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco. A região, ele é assim, era para ser mais atuante. Mas em questão de denúncias e tudo, às vezes tem alguém irregular, existem muitos outros profissionais na área da saúde que acaba fazendo a parte que era para ser do fonoaudiólogo, de obrigação do fonoaudiólogo. Mas aí uma pergunta. Eu vejo muito no Instagram, principalmente, e no YouTube também, eu não sei como é que chama, coach, mentor, que são aquelas pessoas que dão treinamentos para melhorar a oratória e a voz. Né? A tonacidade, como é que chama? Eu não sei. Engrossar a voz, no popular. Eu não sei. São 2 áreas distintas, oratório e voz são exato. áreas distintas. Então, mas eu tem tô falando muito mais da voz mesmo, né? De ter uma voz mais encorpada, assim. Eu vejo muito isso, assim, os caras dando treinamento para isso. Esse trabalho que eles estão exercendo seria trabalho de um fonoaudiólogo, não é isso? Ou não? Assim, pode ter a questão dividida, porque o fonoaudiólogo é responsável por tratar, não só melhorar esses aspectos que eu falei, mas tratar achados clínicos. Então, por que o fonoaudiólogo seria o ideal? Porque o porquê será que aquela pessoa não tem uma voz imposta? Por que aquela voz daquela pessoa, às vezes, é rouca? Pode ter um achado clínico ali. E precisa intervir, fazer uma terapia. Que o coach não está preparado para fazer uma terapia. Pode ser o coach vai dar dicas. O cara muito tempo, por exemplo. Isso, às vezes a pessoa tem uma alteração nas pregas vocais. Então, assim, um coach vai lhe ajudar ali você, talvez, fazer algumas técnicas de respiração, de manter o nervosismo, postura, vestimenta. Isso são orientações básicas que o fonoaudiólogo também faz. Mas tem que investigar o porquê será que talvez aquela voz esteja assim. Né? Encaminhar ou para o fonoaudiólogo ou para o médico otorrino, né? Que ele é especialista em questão de garganta, nariz, prega vocal. O otorrino é o que atua, que medica. Porque fono não medica. Fono não faz cirurgia, fono não faz nenhuma intervenção cirúrgica, nada invasivo. Fonoaudiólogo não faz atuação invasiva. Né? A gente é até proibido, por exemplo, fazer lavagem de ouvido. Né? Se eu for fazer um exame auditivo, se o ouvido do paciente ali está entupido, a gente encaminha para o otorrino fazer a lavagem. Entendeu? O fonoaudiólogo não faz nenhum procedimento invasivo, mas ele é responsável por tratar condições como, por exemplo, um calo na prega vocal. Muito comum. Ou identificar. Muito comum em professores. É mesmo. Que tem calos vocais. Usa muita voz, é a ferramenta de trabalho, tá o tempo todo, principalmente quando é infantil. Que tem que estar gritando, acaba tendo aquele abuso vocal, né? A mucosa fica o tempo todo ali em contato. Chega um momento que é igual usar um sapato sem meia. Vai criar um calo. Né? Pelo uso abusivo. E aí, criando esse calo, normalmente procura primeiro o médico. Há muito essa procura para o médico. Pode procurar o fono, mas o médico vai lá e vai fazer um exame de videolaringoscopia, que é observar uma câmera dentro ali da garganta para ver como está a prega vocal, e vai falar, olha, esse calo aqui só vai desmanchar com terapia fonoaudiológica e não com coach vocal. Aí ele vai encaminhar para o fono. Vai encaminhar para fazer terapia com fono. A depender do tamanho do calo, da lesão ali, possa ser um procedimento cirúrgico, que mesmo sendo um procedimento cirúrgico, pós-cirúrgico, é bom passar por um fono também, porque vai ter ali algum efeito ali para recompensar. Então, assim, eu trabalho muito... Como eu falei, 80% da minha atuação é na área hospitalar, 20% não. Porque eu já atendi pacientes com gagueira. Não é muito o meu foco, mas eu já atendi pacientes com gagueira. Já atendi muitos professores. Recentemente eu estava atendendo uma professora, justamente por essa queixa. Cansaço vocal, incômodo, a voz muito baixa, rouquidão. Já atendi professores.
Trabalho também na área de audição básica, que é fazendo exames auditivos, né? Faço exame de criança, adultos, pessoas que têm perda auditiva, surdos que precisam fazer o exame só para comprovar que tem a surdez, porque o INSS sempre pede para atualizar. Então, faço exames auditivos. Além de, principalmente, minha área maior, que é com trabalhadores, né? As empresas na área industrial ou áreas que o ambiente de trabalho é muito ruidoso, então é obrigatório um dos exames, tanto admissionais quanto periódicos e demissionais, fazer o exame auditivo, que é a audiometria, né? Então, eu também tenho essa minha participação dentro da fonoaudiologia. Acho que até fugi um pouco da sua pergunta. Fica à vontade. São informações extremamente relevantes aí para o público, né? E, inclusive, a próxima pergunta é sobre isso, né? Qual o objetivo da sua formação na melhoria da qualidade de vida da população? Você já falou um monte sobre isso, mas se quiser... Então, a fonoaudiologia ela tem uma área de preventiva, ela também intervém, né? Reabilita, orienta. Como a fonoaudiologia, ela atinge todas as etapas da fase humana, desde o nascimento até o envelhecimento, até abrangente essa sua pergunta, porque vai direcionar a depender de cada área. Por exemplo, como acabamos de falar em questão de trabalho ruidoso. O fonoaudiólogo, ele também é responsável, junto com a equipe ali, com o técnico de segurança do trabalho, identificar ambientes de maior ruído e tentar contornar esse ruído, né? Um ruído geral, você consegue melhorar ali a questão da acústica, do ruído, e se não conseguir, a questão dos EPIs, né? Então, o fonoaudiólogo, ele acaba ajudando ali na equipe, fazendo também programas de conservação auditivas. Então, o PCA é realizado pelo fonoaudiólogo, né? Dentro das indústrias, mineradoras, empresas. Então, assim, tem essa atuação preventiva para evitar os efeitos da questão auditiva, assim como tem também o trabalho de orientação à voz, principalmente com professores, o trabalho com cantores. Hoje, cantores de grande renome, não tem como ele ter uma agenda de shows repleta um atrás do outro se não tem um fonoaudiólogo junto. Verdade, faz sentido. Entendeu? Porque senão tem aquele abuso vocal, não consegue atingir as notas, desafina. Então, tem que ter esse trabalho junto com o fonoaudiólogo. Além de que, uma atuação muito marcante, que para mim, a minha atuação atualmente é a área da amamentação. Eu trabalho dentro da UTI neonatal, né? Eu auxilio as mães na amamentação. Então, assim, há um grande número de nascimentos de bebês prematuros. Ao invés de eles terem esse desenvolvimento ali embrionário, acaba, por alguma intercorrência, nasce prematuro e precisa aprender algumas habilidades, e uma delas é mamar, para poder se alimentar. Quem vai auxiliar essa musculatura da boca? Às vezes a boca do bebezinho, a musculatura está fraca, não está desenvolvida, não tem os reflexos ativados ali de sucção. Quem vai ajudar? O fonoaudiólogo. Então, o fonoaudiólogo também tem essa atuação, que é a qual eu trabalho dentro da UTI neonatal, que eu estava trabalhando há pouco, né? Auxiliando as mães ali, ajudando as mães na primeira mamada do bebezinho. Às vezes o bebezinho nasce, ele não tem um primeiro contato com a mãe, e já vai logo entubado, com dificuldade de respirar. Entra a atuação da fisioterapia ali, né, junto com o médico neonatologista, entuba o menino. Às vezes tem bebezinhos que passam muito tempo entubado. Então, imagina o efeito o tempo todo com a boca aberta, um tubo passando dentro da garganta, os efeitos que isso pode acontecer. Nem sempre a maioria dos bebês vão ter dificuldade para se alimentar pela boca. Porque enquanto está ali com o tubo, ele se alimenta por uma sondinha. Né? Ele tem que se alimentar de alguma forma. Os que estão podendo, porque senão é alimentação venosa, né? Mas ali um soro mesmo, né? Como a gente chama, fazer uma expansão e tudo. Mas o bebezinho que já pode se alimentar com o leite da mãe, a mãe tira o leite, o fonoaudiólogo também ajuda nessa questão da ordenha, de como tirar, para não machucar certinho, ter essa produção constante, mesmo o bebezinho não mamando, porque a tendência que o bebezinho não mama é que o leite pare de produzir. Pare de produzir, é verdade. Mas aí o bebezinho, seu bebezinho em breve vai mamar. Mas enquanto isso, você precisa estar tirando, por exemplo, seu leite, seguir todas as orientações para ter essa produção de leite, e aí tira o leite e passa na sonda do bebê, para o bebê não ficar sem sonda, não ficar sem se alimentar. E aí qual é o trabalho do fono? Por exemplo, o bebezinho tira o tubo, tira todo o oxigênio, está conseguindo respirar por ar ambiente, ele ainda está com a sonda porque não consegue se alimentar sozinho. O fonoaudiólogo vai lá atuar, vai intervir, vai ajudar ali no manejo do bebezinho
para saber o porquê dessa dificuldade, se é uma dificuldade, às vezes, só postural, da pega do bebezinho, da boca do bebê no peito da mãe, se a mãe não está tendo jeito, ou é uma alteração realmente anatômica, muscular ali do bebê. Fazer adaptações, fazer alguns exercícios, massagens para deixar esse músculo um pouquinho mais forte, tem atuação com uso de bandagem para ajudar nessa musculatura do bebê, para fortalecer e fazer com que o bebezinho consiga ali realmente pegar o peito da mãe e se alimentar. E dos últimos casos, se não conseguir, fazer um uso de uma chuquinha, de uma mamadeira, ter o trabalho, qual é o fluxo da saída do leite para melhor para o bebezinho, que o fonoaudiólogo também tem essa atuação. Fora que ele é o responsável por fazer o teste da linguinha, teste da orelhinha. Né? Quando o bebezinho nasce, tem 5 testes que eles precisam fazer. Né? Só sei do pezinho. Pezinho é o mais comum, foi um dos primeiros estabelecidos e divulgados, né? O teste do pezinho. Aí tem o teste do olhinho, do coraçãozinho, da linguinha e da orelhinha. Esses 2 últimos é a cargo do fonoaudiólogo fazer. O da orelhinha, a enfermagem acaba fazendo também, justamente um dos motivos, né? É a falta do profissional fonoaudiólogo dentro de uma maternidade. Né? Hoje eu trabalho dentro da maternidade Senhor do Bonfim, né? No hospital regional. E aí eu faço o teste da orelhinha e da linguinha. Da linguinha alguns enfermeiros fazem, né? Eles dão prioridade ao fono fazer, porque o fono não avalia só o visual, a língua é presa ou não. Né? Tem muito visual. Alguns odontos também fazem esse trabalho, mas o fono também avalia a função da língua, os movimentos, a pressão, a sucção, além do visual. Né? Então, por isso que eles dão prioridade para mim fazer, o fono fazer o teste da linguinha. O teste da orelhinha, otorrinos fazem, mas é muito incomum o otorrino estar pensando em fazer o teste da orelhinha, o fonoaudiólogo acaba fazendo. Então, sobre a importância é identificar alterações o quanto cedo possível. Né? Identificar se o bebezinho já tem alguma alteração auditiva ou não. Tem bebezinho que já tem fatores de risco para ter alguma alteração auditiva, como os bebezinhos prematuros, né? Então eles tendem a ter um risco maior de ter alguma alteração auditiva, e aí faz o teste da orelhinha justamente para identificar se tem alguma predisposição a uma alteração auditiva ou não. Porque aí se tiver, a gente já encaminha ali para o médico otorrino, para algum centro de reabilitação, para identificar o que é que está causando ali e tratar o quanto antes. A mesma coisa a linguinha, porque um bebezinho que tem a língua presa, ele vai ter de cara dificuldade para mamar. Alguns bebezinhos compensam, né? Mas quando você vai ver um bebezinho que já tem um torcicolo, que às vezes precisa fazer uma força ali externa, porque a língua é presa, então não consegue ter a força na língua, exige a força de outra musculatura, né? Então tem o teste da linguinha para identificar, para evitar dificuldades na amamentação. E no futuro, quando começar a desenvolver a fala. Né? Porque a gente precisa de uma musculatura ali bem fortalecida para pronunciar alguns sons das palavras. Então, quando vai ver uma criança ali com sei lá, 7 anos de idade, arala, não consegue falar arara, por exemplo. Quando você vai identificar ali, ou é uma língua presa, ou é uma língua que não foi fortalecida, que tem uma dificuldade, ou é uma criança que tem histórico de usar, por exemplo, chupeta, passou o tempo todo com a boca aberta chupando chupeta, a musculatura enfraqueceu. Não teve um vedamento, né, um fechamento labial para fortalecer. Troca muitas palavras. Eu dei aqui um exemplo, mas já teve crianças com 10 anos que só a mãe entendia pelo convívio. Caramba. Entendeu? Então, assim, além de alterações musculares, a língua também influencia nisso. E ali o bebezinho, que a gente faz o teste após 24 horas de vida, faz o teste da linguinha e o teste da orelhinha, que é a responsabilidade do fonoaudiólogo fazer esses 2 testes, né? A importância também, temos atuação na questão auditiva, né? Melhorar a qualidade de vida dos idosos. Então, o fonoaudiólogo que faz o exame auditivo e é o fonoaudiólogo que faz a adaptação de aparelho auditivo. É o fonoaudiólogo que vai escolher o melhor modelo, né? Também o otorrino tem essa atuação, mas normalmente a configuração, treinamento e reabilitação do aparelho auditivo é realizada pelo fonoaudiólogo. Então, ali o fonoaudiólogo vai melhorar a qualidade de vida do idoso, utilizando o aparelho auditivo, não só do idoso, como de pessoas que já têm a perda auditiva desde cedo. O fonoaudiólogo faz essa reabilitação auditiva por meio de aparelhos auditivos ou outros fins. Por exemplo, tem surdos que, independente de aparelho auditivo, não vai conseguir ter a capacidade de ouvir, né? A depender do grau de perda auditiva. Então, tem alguns surdos que querem se inserir dentro da sociedade, mas não pelos surdos. Por exemplo, por Libras. Por Libras, sim. Quer se introduzir oralizado. Então, existe aquele surdo falante. Quem é que vai ajudar na oralização daquele surdo? Fonoaudiólogo.
né? Então, assim, a gente sabe falar, a gente consegue falar porque a gente escuta a nossa própria fala. O surdo, ele nem sempre é mudo, que existe muito esse termo popularizado, né, no Brasil, surdo-mudo. E não necessariamente. Não necessariamente, mas a maioria dos surdos, ele tem vocalizações, ele tem a voz, ele não é mudo. Ele só não consegue articular as palavras porque ele não consegue ouvir. Mas alguns surdos não querem se inserir na comunidade ali. É entendível, né? De Libras, por questão de preconceito e tudo. Eles fazem um trabalho com fonoaudiólogo para se tornar oralizado, que é conseguir conversar por meio de palavras. Não vai ser, de fato, como é que diz? Exatamente como seria se uma pessoa ouvinte. Uns até consegue, mas aí o fonoaudiólogo que faz essa atuação para melhoria de vida. Vamos lá, a sua pergunta de novo, melhoria de vida. Tem pessoas idosas que têm risco de quedas, né? Que quedas é um dos fatores que mais matam idosos, que é por conta da queda que gera muita outra coisa, fratura de membros, né? Alguns traumas cerebrais. E aí, o fonoaudiólogo ajuda na reabilitação vestibular, que é o nome específico para isso, que é para ajudar o idoso a ter melhor equilíbrio, a evitar tonturas, crises ali de vertigens. Então, o fonoaudiólogo também tem essa atuação. Não só isso, como qualquer outras doenças neurológicas, né? Então, Alzheimer e AVC. Alzheimer e Parkinson, né? O AVC é uma alteração neurológica, mas é causada, né? Então, assim, tem o Parkinson e o Alzheimer, dando um exemplo aqui, que são das minhas atuações no momento, são doenças neurodegenerativas. Ou seja, a partir do momento que a pessoa já tem aquela doença, ela tende a piorar ao longo dos anos. Aí vem o trabalho da fisioterapia também para ajudar a fazer com que aquela pessoa tenha os movimentos dos membros, consiga ainda ter uma autonomia, consiga caminhar, consiga andar. E o fono, qual vai ser a atuação do fono? Ajudar aquela pessoa a se comunicar, né? De forma verbal ou gestual, ou de mímicas, de alguma forma, ou até com meio de figuras, né? Que é a comunicação alternativa. E, principalmente, na questão alimentar. Fazer com que aquele idoso que já tem uma condição de que no futuro possa, às vezes, ficar sem se alimentar, fazer com que ele se alimente o máximo possível, dure mais tempo ainda. Então, vai preservar aquela função o máximo que puder. Então, assim, a atuação do fono, assim que a pessoa identificou que tem alguma doença, o seu parente, seu avô, já tem uma doença de Alzheimer ou de Parkinson, é importante ter uma atuação multidisciplinar, né? Acompanhamento com médico, com nutricionista, com fonoaudiólogo, com fisioterapeuta, justamente para fazer com que aquela pessoa tenha uma qualidade de vida máximo possível. Dando um exemplo, digamos que às vezes uma doença já está avançada, então daqui a um ano a pessoa já deixaria de comer e passaria a se alimentar somente por sonda. Entra o fonoaudiólogo ali para fazer com que esse ano se torne 2, 3, 4 anos. Então, se for fazer o uso, que demore de fazer. Então, vai melhorar, também, né? Prolonga ali a alimentação, porque a alimentação via oral não é só nutricional, né? É prazeroso. É um dos prazeres da vida. Então, eu tenho pacientes hoje que não escuta, não fala, não enxerga, não anda, mas ainda se alimenta pela boca. Então, assim, ele tem um prazer ali na vida. Pelo menos comer, né? Por a questão de se alimentar. Verdade. Desde que seja com segurança. Também não adianta empurrar a comida ali no paciente, tá se engasgando, tossindo, porque esse alimento vai parar na parte respiratória, né? E vai causar alguma infecção, alguma pneumonia. Então, assim, tem que ter um profissional ali que entenda da área e que venha lhe ajudar, né? Toda a questão também de crianças que têm dificuldade na fala, como eu falei, trocas na fala, crianças que têm algum transtorno, né, do desenvolvimento, então tem transtornos do TDAH, crianças que têm autismo ou algumas outras síndromes. Então, o fonoaudiólogo vai ter essa atuação para melhorar a qualidade de vida daquela criança, melhorar a interação daquela criança, melhorar a comunicação daquela criança, junto com outros profissionais também, com terapeuta ocupacional, com psicólogo, com psicopedagogos, uma equipe multi, com neuropediatra, que vai ajudar ali o melhor desenvolvimento daquela criança, extrair o melhor desenvolvimento daquela criança, auxiliando também os pais ali atípicos, né, as famílias a lidar com aquela criança e contornar os efeitos de algum diagnóstico que ela tem, porque uma criança não se resume ao diagnóstico, né? Então, assim, hoje as famílias se assustam muito com o diagnóstico. Mas tem que entender que o diagnóstico é a luz no fim do túnel. É o caminho. É o caminho. Você vai direcionar ali, basear, sabendo o que tem. Né? Porque hoje, eu sabendo o que eu tenho, eu vou tratar em cima daquilo. E hoje esse contexto, assim, falando como aluno de psicologia, né? Esse contexto de saber o diagnóstico facilita demais
dá compreensão, acolhimento, inclusive, e é como você falou, ajuda no direcionamento, o que é que eu vou fazer a partir de, né? Eu sei que o meu filho tem isso, então o que é que eu vou fazer? Antes não, meu irmão, colocava todo mundo no mesmo balaio, e aí usava um monte de termo pejorativo, e ali aquela pessoa crescia excluída do ambiente social, inclusive do seio familiar, e, meu irmão, acabava que meio que destruía a vida daquela pessoa. Você trata no escuro, né? Você Destruía. generaliza, inclusive, também Filho de todas as fulano, crianças. aí largavam um nome. É, E aí a pessoa era o resto da vida daquele jeito, sendo que talvez, se tivesse um diagnóstico cedo, que é o que você está falando, aquela pessoa talvez tivesse tido um tratamento adequado, correto, né, um acolhimento melhor da própria família e da comunidade que aquela pessoa está inserida. E a vida daquela pessoa teria sido totalmente diferente se tivesse tido esse diagnóstico. É o que você falou, o diagnóstico, na verdade, é só o começo da caminhada. Ó. Seu filho tem isso. Então, vamos tratar... Velho, mudou muito. Vamos Para direcionar. melhor, né? Para melhor. Para melhor. Para melhor. Que bom, velho. Hoje o acesso, assim, graças a Deus, está mais próximo, né? Antigamente, para buscar essas informações, tinha que ir para grandes centros urbanos, tinha que ir para as capitais, cidades grandes. Hoje você já consegue ter o acesso, não é ainda como deveria ser, mas você já consegue um acesso mais próximo. E é por isso que as pessoas tendo mais acesso acabam achando que está aumentando os casos. Na mas é porque as verdade, pessoas não. estão tendo mais acesso. Então, consequentemente, mais mais diagnósticos. diagnóstico. Exato. Consequentemente, demanda de mais profissionais. Verdade, faz sentido. Enfim, e também assim, a facilidade de acesso não só ao profissional, mas a informação que chega às famílias e aos pacientes, ou a família que tem alguém com aquele transtorno, tem acesso à informação hoje graças à internet, né? Ninguém sabia disso, não. Não. Ninguém sabia, ninguém ouvia, as pessoas não tinham acesso a jornais, os jornais que viam era na televisão aberta, né? Porque pouca gente tinha assinatura de jornal impresso. Verdade. Mas hoje, com a internet aí propagada, facilitou demais. Né? Mudou todo o contexto. E isso ajuda demais. As pessoas, às vezes a gente reclama, mas hoje está muito melhor de se lidar com esses problemas do que há 15, 20 anos atrás. Com certeza. Não é um tempão. 15, 20 anos atrás. Pouco tempo. Pouco. Muito bom. Sim, sobre a questão do coach, assim. Ele pode atuar, no caso lá, o cara que ele vai melhorar, ele vai ajudar a treinar a voz, né? Ele meio que ele está exercendo a função do fonoaudiólogo. Sim. Se enquadra como exercício legal da profissão e o conselho pode atuar nessa situação? Atua desde que ele esteja, digamos, tratando, às vezes, alguma condição que a pessoa tenha. Uma condição Clínica. Uma questão clínica. Que aí fica a parte do médico e do fonoaudiólogo. Sim. Né? Porque dá orientações, como eu expliquei, né? Postura, algumas dicas ali de comportamentos, ou alguma questão de meditação, respiração. Aí é uma demanda que outras áreas também acabam atuando. Mas, por exemplo, a pessoa tem ali uma condição clínica, uma rouquidão, e aí aquele coach está fazendo exercícios para melhorar a rouquidão. Peraí. Poder agravar ainda mais. Pode agravar. Entendeu? Porque nós, fonoaudiólogos, somos preparados a tratar essas condições. Entendeu? Identificar às vezes o cara e diz, tratar. Não, e é isso aí, começa a incentivar o paciente a fazer algumas técnicas de exercício e acaba agravando. É um problema mesmo. E aí o nosso conselho ele pode atuar, assim como eu vejo nos grupos, né, algumas pessoas denunciando, outros profissionais também invadindo a nossa área. E aí eu sempre vejo, às vezes, nota de repúdio do nosso conselho, ou o nosso conselho mesmo indo atrás. Então, quanto a isso, eu espero que melhore mais a atuação do conselho, né? Mas em alguns pontos eu vejo que sim, eles atuam nessas questões irregulares. Sim. Muito bom, velho. Muito bom sua explanação. Qual o custo de uma graduação de fonoaudiologia numa instituição particular? Qual é o custo da mensalidade, sabe dizer? Olha, não vou te dizer com precisão, mas assim, porque né, eu venho de uma pública, varia de região e varia da modalidade do curso. Tem disso. Infelizmente, que é uma atuação que a gente está apertando um conselho, cursos de fonoaudiologia EAD.
Pô, uma profissão que trabalha com casos clínicos, como é que faz isso? Que lida com as não pessoas tem laboratório, não tem de laboratório. forma EAD. Totalmente Isso EAD. por conta da pandemia, né? Sim. O atrela à pandemia que fez com que aumentasse esses cursos. Atualmente eu vejo, por exemplo, em Petrolina tem um curso particular, né, da rede privada de fonoaudiologia. Eu vejo já uma modalidade mista, né? Pelo que eu escutei, tem as aulas teóricas de forma online, mas 2 vezes na semana vai lá para fazer a parte prática. Sim. Eu lembro que eu via mensalidade no valor assim, de R$ 500. Alguns Barato. cursos iniciais bem baratos. Totalmente presencial, não sei te informar, que eu sei que tem aí totalmente 100% presencial. Eu não sei se tem 100% presencial em Petrolina. Eu sei que Da área de saúde e EAD é um assunto delicado de se falar, porque tem muita gente que defende, mas é muito complexo. Muito complexo. Né? Véi, alguém que vai cuidar da sua saúde e nunca teve contato com um laboratório, fica complicado de você dar credibilidade ao profissional. Entende? Eu sei que há muita gente que... É um assunto que divide muito opiniões, né? Que pode me dar um monte de curtida ao contrário no vídeo. Mas é algo que é necessário se falar, né? É complicado, assim. Eu acredito que a modalidade mista vem ajudar porque dá acesso a pessoas que possam não ter a disponibilidade de estar lá 100%. Exato. Não, tudo bem. Né? Tem pessoas que trabalham, que moram em do curso você outra pode cidade. ter disciplinas EAD ali, EAD, virtuais. né? E aula ao Virtuais. vivo, no caso. Isso. Tranquilo. Isso. Mas totalmente 100% o curso... eu não sou favorável, não. Não, velho. Para um curso da área da saúde é muito complexo. Muito complexo. De se falar. Enfim. E curso de universidade pública, tem muitos no Brasil? Sabe dizer? Olha, tem, assim? não, números não sei. Eu sei que tem muitos. Na nossa região, como eu expliquei, os mais próximos que tem públicos é na Federal de Sergipe, né? Tem em Alagoas também tem, em Maceió, e tem em Salvador, né? 2 em Salvador, tanto pela UNEB quanto pela UFBA. São os 2 cursos mais próximos. Eu acredito que na Bahia são os 2 únicos. É mesmo? Então é pouco. Por Então isso que tem alta demanda, tem pouco profissional se formando. Pouco. Caramba, velho. Tem assim, tem na Unijorge, que é privada, né, e tal, em Salvador. Como eu expliquei, tem na SAL, que eu sei dizer, em Petrolina. Mas é pouco, são poucos, né? Você for comparar outros cursos em outras áreas, não só da saúde, outras áreas, se for comparar a fono, é muito pouco, muito pouco. Como na enfermagem, que tem um enfermeiro de graduado e tem o técnico de enfermagem de nível técnico, médio técnico ali. Na fonoaudiologia também existe isso? Não tem técnico em fonoaudiologia? Não tem técnico. Nem tecnólogo, realmente é o profissional fonoaudiólogo mesmo. Interessante. Quais desafios, assim, da profissão? Qual é o teu desafio hoje, assim, o Wesley, profissional de fonoaudiologia, quase assim, caramba, isso aqui é algo que precisa melhorar muito na minha profissão, nesse ambiente que eu trabalho, precisa melhorar muito e os profissionais que trabalham podem contribuir de tal forma. O que é que você acha? O primeiro desafio é dar conta da demanda. Eu tenho que recusar muita coisa. Acredito. Porque, como a demanda é muito grande, eu restringi meus atendimentos somente a Bonfim. Antigamente... tempo de deslocamento. Isso, antigamente eu não trabalhava no hospital, eu tinha uma carga horária maior disponível e atendia outras cidades. Então eu ia em Filadélfia, em Jaguarari, Ponto Novo, Campo Formoso. Só que depois que eu comecei a atender no hospital, precisei restringir a minha atuação para dentro do Senhor Bonfim, né? Até se for um município, saindo de Bonfim, já não consigo dar conta. E, como eu falei, 2 vezes no mês que eu venho fazer exames auditivos aqui, porque foi uma das primeiras oportunidades de emprego que eu tive na Audifon de Bonfim, que também é a mesma daqui de Campo Formoso, que eu venho quinzenal aqui, é só uma manhã, e é só exames auditivos. Porque o meu maior desafio, não só por a questão de recusar, mas por uma questão de não ter quem indicar. Eu não tenho um colega para indicar. Caramba. Infelizmente. Não acredito. Os colegas... que tem estão trabalhando. Não só porque os que tem estão trabalhando, mas 80% ou 90% dos fonoaudiólogos de Bonfim e da região, eles atuam na área infantil. Verdade. Então, me diga aí, um paciente
Logo quando, 2 anos atrás, uma mãe entrou em contato comigo. O filho dela teve um acidente de moto, estava usando traqueostomia, respirando aqui pelo pescoço, né, por uma cânula aqui, um orifício no pescoço, e usando sonda, com indicação de transferir essa sonda para a barriga, já que não tinha previsão de poder se alimentar pela boca. Uhum. Ela entrou em contato comigo para atendimento, sabe aonde? Em Poços, muito longe de Bonfim. Na época eu vinha para Campo Formoso atender, mas por ser Poços, de primeiro eu recusei, porque eu não conseguiria. E ela me indica alguém. Como? Muito difícil. Né? Tem alguns fonos que ainda atendem alguns casos isolados. Eu acho que até por essa questão de não conseguir, às vezes, negar, né? Por não ter quem indicar. E depois, 6 meses depois, ela continuou me procurando. Como eu vim a Campo Formoso, eu ainda atendi e fui atender esse paciente. Mas às vezes, até perto de Bonfim, tem um paciente ali no Tijuaçu. Um idoso teve um AVC, não está falando nada e só está comendo pela sonda. Eu não atendo em Tijuaçu. E eu vou indicar para quem? Não tem a quem indicar. Então, esse é um dos maiores desafios que eu tenho, porque não existe, tem poucos. Eu só conheço uma que tem especialização em hospitalar, mas atualmente ela atende, se eu não me engano, 99% é criança. Ela também tem uma formação na área infantil, então ela atende a área infantil. Ela abriu uma clínica infantil. Então, ela antigamente trabalhava domicílio, ia nas casas dos pacientes. Mas eu não tenho o que indicar. O que eu sugiro, né? Eu tenho uma parceria em uma outra clínica aqui em Bonfim, que eu... o que é que eu faço? Dou as dicas para a família. Olha, entre em contato com a prefeitura, pede um carro e traz o paciente até aqui para eu atender aqui. Clínica, né? Então, assim, eu atendo atualmente pacientes de Itiúba, Ponto Novo, Jaguarari. Mas eles vêm até a mim para eu atender eles. Tem os que vêm 2 vezes na semana. Domiciliar você não dá conta. No domiciliar não tem como estar me às deslocando vezes para essas cidades. de uma O cidade tempo pra que outra eu vai dar vou 90 lá, quilômetros, né? eu estou atendendo outro paciente, né? Pitiúba é 64 quilômetros. Eu tenho 2 pacientes de Itiúba. Mas aí a prefeitura, né? Nem sempre é tão fácil assim. Mas eu vejo que é uma obrigação da prefeitura ali, né? Dar acesso àquela pessoa ali à saúde. Então, se na cidade não tem o profissional, a prefeitura teria que disponibilizar um carro para levar até onde tem um profissional. Assim como disponibiliza, por exemplo, para ir para Salvador, para Juazeiro. Tratamento fora do domicílio. Tratamento fora domiciliar. Basicamente é isso. É um TFD ali. De fato. E aí, o que é que eu sugiro? Não tenho o que indicar, mas eu faço essa sugestão. Mas nem sempre vai. Por exemplo, tem pacientes que não vai em qualquer carro. Então, eu recebo pacientes lá na clínica que vêm de ambulância. Porque às vezes o paciente também tem alguma comorbidade. Tem alguma condição que não consegue, por exemplo, ficar sentado. Tem que estar numa maca. Caramba. Né? Então, infelizmente, eu acabo passando por isso. É um dos desafios. Outros desafios seria o seguinte. Tem alguns exames específicos dentro da minha área que me ajudaria muito em alguns diagnósticos, me ajudaria muito em algumas condutas que não tem aqui, né? São exames mais caros, mas, assim, que eu vou encontrar em Petrolina e olhe lá. Então, assim, dentro da minha profissão, esses são alguns desafios, mas que eu acabo contornando e consigo dar conta, né? Fora isso, eu não vejo muito outros. A questão do reconhecimento, eu vejo hoje em dia, a fonoaudiologia cada vez mais sendo valorizada. Isso é importante. Cada vez mais sendo colocada no seu lugar que deveria ser. Eu vejo, principalmente até médicos, valorizando o fonoaudiólogo. Eu vejo que dentro do hospital que eu trabalho, eles validam muito as minhas condutas, né? Tem alguns bebezinhos, por exemplo, né, dentro da UTI NEL, que eles podem ter alta de todos os profissionais. Se não tiver alta do fonoaudiólogo, ele não vai para casa. Né? E os médicos batem nessa tecla. Precisa esperar o fono. Alguns pais até não entendem. Então quer dizer que fono é mais que médico? Aí os médicos respondem. Ele é um profissional igualmente a mim, igualmente a qualquer outro. Porque, por exemplo, o bebezinho que está dentro da unidade de terapia intensiva, ele precisa da alta do fisioterapeuta, na questão respiratória, né? Saber se o bebezinho está conseguindo respirar bem, junto ali com o médico, que vai ver todos os exames, vai ver todo o metabolismo, o funcionamento do corpo todo do bebê. Mas a parte de alimentação, a parte do bebezinho que usa sonda, a parte de qual meio o bebezinho vai mamar, se ele é apto para mamar no seio materno, ou se ele é apto para se alimentar, seja por um utensílio, algum copinho, alguma mamadeira, isso aí fica a demanda do médico, do fonoaudiólogo. Porque se o bebezinho não estiver mamando, como é que ele vai se alimentar? Como é que ele vai se hidratar, vai se nutrir? Né? Então precisa se alimentar de forma segura, porque também não adianta botar de qualquer jeito, o bebezinho está se engasgando,
o bebezinho não está aceitando tudo, vai perder peso, vai desidratar. E aí vai acometer outras funcionalidades do corpo. Então, por exemplo, dentro da UTI NEL, eu vejo essa valorização. Olha, precisa da alta de todos os profissionais. E uma delas do fonoaudiólogo. Eu sei que provavelmente muitos anos atrás não havia isso. Não. Né? Então, assim, não só nessa questão, como também dentro da UTI geral, né? Eu faço alguns atendimentos na UTI geral, pacientes, o médico fica ali, às vezes realmente na dúvida, será que o paciente está se alimentando bem? Será que o paciente está conseguindo... Aquela alimentação pela boca está sendo segura? Né? Porque tem alguns sinais clínicos que não é visto visualmente. Né? Eu preciso ver a questão dos sinais vitais, eu preciso fazer a ausculta, né? Pegar um estetoscópio e auscultar a deglutição para ver se o caminho está sendo direcionado para o caminho certo, ou se está tendo um esforço, ou se está tendo algum escape para a parte respiratória. Então, assim, o fonoaudiólogo, ele é treinado para isso. E eu fiz minha especialização voltada para isso. Então, assim, quem vai ajudar ali junto com o médico a conduzir por onde o paciente vai se alimentar é o fonoaudiólogo. Vai realmente ser sonda? Ou vai ser a gastrostomia, que é se alimentar diretamente no estômago? Né? Então, assim, como fonoaudiólogo junto ali com o médico, há uma conversa, há realmente essa equipe para ajudar ali o melhor para o paciente. Então, assim, hoje você vê um paciente idoso, antigamente tinha alta, só passava por físio. Fisioterapia motora, fisioterapia respiratória. Hoje os pacientes já têm alta, já sendo encaminhados também para o fono, além do físio, para o fono. Então, por isso também a procura está sendo grande. Né? Os profissionais estão conseguindo ver quais as áreas de atuação do fonoaudiólogo e como ele ajuda, de fato, os pacientes. Por isso que a demanda é muito grande. Tu acha que falta informação? Tipo, divulgação, no caso. Da própria profissão, de mostrar, fazer o que você está fazendo aqui. Mostrando qual o trabalho que vocês devem fazer, qual a causa e efeito daquela necessidade. Eu acho que ficou meio que Eu acho que apagado, o conselho, né? Poderia, sim, atuar nessa área de divulgação, principalmente nas escolas. Exatamente. Que não tem. Exatamente. Na mídia no geral. Como a mídia tem um grande alcance, mídia. Né? Vez ou outra você vê alguma reportagem no jornal, alguma coisa raro, sobre o fonoaudiólogo. Mas como eu falei, às vezes muita gente acha que para ser fonoaudiólogo precisa fazer medicina. Então... há essa falta de informação. Já teve uma escola em Bonfim, ano passado, foi retrasado, que me chamaram. Eles estavam fazendo também um projeto parecido com esse aqui seu, de chamar alguns profissionais para justamente ajudar ali aos alunos do ensino médio a direcionar qual área seguir. Então, cada profissional fazia a sua palestra ali sobre a sua profissão, ao final deixava ali disponível para as perguntas. Então, assim, uma escola fez isso. Eu vejo que algumas escolas também fazem isso, mas eu sinto a falta da presença do fonoaudiólogo. Sim, sim. Quando essa ideia de fazer esse programa nesse canal surgiu há muitos anos atrás, tipo 12 anos atrás. A ideia era convidar amigos e colegas de diversas áreas de formação e fazer exatamente isso. E nas escolas, o nome do projeto era o Despertar da Profissão. A gente até criou um grupo do WhatsApp e tal. Só que você conseguir conciliar os horários e os dias de todos esses profissionais para fazerem para fazer essa palestra nas escolas demanda tempo, né? Tanto para a escola determinar aquele tempo ali para aquele tanto de gente falar, quanto do profissional disponibilizar o tempo de trabalho dele que ele vai ter que abdicar para poder ir. Além de que, naquela cidade que você vai na escola, talvez você não tenha aquele profissional que você precisa apresentar, porque são centenas de graduações que a gente tem no Brasil. Né? E aí, como é que você vai levar cento e tantas pessoas para uma escola para fazer uma palestra ali de algumas horas? Não tem como. E aí, depois que ocorreu essa ideia de criar um canal no YouTube e fazer o que a gente está fazendo aqui agora. Mas é o que muito você falou mesmo. Sim, tu já falou muito da parceria do fisioterapeuta, do enfermeiro, do médico, né? A pergunta era sobre trabalho multidisciplinar. Né? Não sei se você quer continuar e falar. Não, a gente tem uma atuação sim, como esses mencionados por você, né? Nutricionista também. Sim. Né? Por exemplo, o nutricionista vai fazer a dieta ali certinho, mas por qual via ele vai se alimentar? Então, assim, um nutricionista, às vezes, eles entram em contato comigo para saber o paciente ele consegue se alimentar em qual consistência para montar a dieta dele. Então, assim, o nutricionista também depende do fonoaudiólogo. Ele está conseguindo comer sólido ou é um sólido mais macio? Ou tem que ser tudo pastoso? Ou tem que ser uma dieta líquida? Ou tem que ser uma dieta semilíquida? Então, assim, quem vai determinar a via segura ali para o paciente é o fonoaudiólogo. Eu não vou dizer qual é a dieta. Eu não vou dizer quais são os alimentos.
E aí eu deixo o cargo do nutricionista. Sim. Tem o terapeuta ocupacional, que também ajuda muito. Hoje é mais divulgada a parte infantil, mas também existem demandas para terapeutas ocupacionais para adultos, que em Bonfim não tem. Terapeuta ocupacional que atenda adulto, em Bonfim não tem. Eu sei. Tem já atualmente para criança. Tem pouco, até para criança E tem pouco. pouco. E é pouco. Eu tenho uma prima, a Fernanda Curaçá. Ela é dona daquela clínica Psicovida lá em Bonfim. Sim. E ela já relatou para mim que faltava profissional de terapia ocupacional na região. Na região. Falta pouco, tem poucos. Tem poucos profissionais. E os que tem estão com uma demanda alta e não tem mais profissionais. Né? É. Então aí é uma sugestão também, inclusive eu quero trazer um terapeuta ocupacional aqui para a gente fazer essa gravação. E ele falar um pouco da profissão dele. Que é uma profissão também que as pessoas não falam. Igual a tua. As pessoas não falam. Você só vai falar quando tá precisando, né? Ainda acho que fono é um pouco mais conhecido que terapeuta ocupacional. Exatamente. E com certeza. Ainda acho que é. Sim. Então, além do terapeuta ocupacional, também tem psicopedagogos, psicólogos, né? Então, a gente encaminha também para psicólogos. Recentemente fiz um encaminhamento de gagueira por questão mandei para psicologia também. Eu tenho um amigo, velho. Inclusive, eu tava falando dele ontem. Eu tenho um amigo que ele é tão ansioso que ele era gago. Era gago. Depois que ele percebeu que era por causa da ansiedade, mas ele não conseguia concluir uma frase. Gaguejava por causa da ansiedade. Eu não sabia que tinha esse fator também que poderia ser. Aí pode entrar o psiquiatra, o psicólogo e o fonoaudiólogo. As pessoas não sabem disso. As pessoas não sabem disso. Verdade. É importante mais esse trabalho que a gente está fazendo aqui agora. Você fala um monte de coisa aí que eu não sabia nada. Sente um orgulho assim, né? É bonito você ouvir um profissional falando da profissão dele, velho. Você vê uma notícia, um artigozinho em um jornal, escrito por um redator que é jornalista, falando da profissão do fonoaudiólogo, é uma coisa. Mas você ouvir um profissional graduado falando da profissão dele, é outro contexto, velho. E que tem ali o contato prático. Porque às vezes tem profissionais que ficam restritos a uma área só, ou ficam restritos a uma área acadêmica, e não tem aquela experiência prática, né? A teoria é muito totalmente diferente. Exatamente. E, por exemplo, o cara quer fazer uma graduação de fonoaudiologia hoje, aí ele vai lá pesquisar. Eu quero fazer no Google, eu quero estudar fonoaudiologia. Aí ele vai achar um monte de notícias de cortezinhos nos sites lá, né? Algum site que quer vender cursinho, né? Alguns sites que querem vender cursinho, ou o site de uma própria faculdade particular que quer oferecer o curso, que quer vender o curso, mas não tem algo de forma imparcial que vá falar dos benefícios, mas também dos problemas que a profissão tem. Né? A gente só ouve a parte bonita da história. Só ouve a parte bonita. E aí o cara entra lá, daqui a pouco tá cheio de desafio, lá cheio de problemas, um monte de disciplina que ele não gosta, porque as pessoas também têm esse equívoco de achar que elas acham que vão entrar na graduação e só vai ter disciplina que ela gosta. E não é assim que funciona. Não é assim. Tem um monte de disciplina que você diz, cara, não queria fazer isso aqui não, velho. Mas eu sou obrigado, né? Como diz o Charlie Brown, às vezes eu faço o que eu quero, às vezes eu faço o que eu tenho que fazer. Quando entrava nas matérias de psicologia dentro da área da fono, rapaz, eu não... área de filosofia, sociologia... Que as pessoas não acham que vai ter. No caso dentro da fono é junto com psicologia, né? Pra gente é junto com psicologia. Sim. Mas a área de linguagem infantil, de comunicação infantil, adulto tem um pouco mais, infantil ainda mais, porque também visualiza muito o comportamental da criança. Sim. Eu fugi um pouquinho dessas matérias. Eu acredito. Eu precisei estudar bastante, porque assim... Necessidade. Me formei, trabalhei para o plano de saúde de início. Eu acho importante o profissional ter esse contato por trabalhar com o plano de saúde, porque você aumenta a sua demanda, por mais que receba pouco. Né? Eu comecei a trabalhar em agosto, meu primeiro salário foi R$400 em novembro, 3 meses depois. Rapaz, pensa. Ganhei porque assim, é importante você trabalhar na iniciativa privada, mas também passar pelo setor público. Setor público e de convênios. Você consegue ver as dificuldades. As dificuldades. Voltando para o convênio, você se torna conhecido, né, se você exerce um bom trabalho, porque assim, eu como profissional não devo definir, eu vou trabalhar sendo um profissional para particular e você um outro profissional no convênio. Não, você tem que ser um só. Você é profissional. Você é profissional. Então, assim, eu vi que dentro do convênio eu comecei a ter meu nome na cidade. Né? Eu comecei a ser conhecido. E aí também aceitei um trabalho voluntário, que foi na APAI.
né, que é uma instituição Filantropia. não governamental, que ela ajuda crianças que têm alguma condição, algum transtorno, principalmente de famílias carentes, né, Sim. que não tem a condição ali de ter acesso à fisioterapia, psicólogo, fonoaudiólogo, alguns acesso a médicos, e a PAI lá em Senhor do Bonfim tem esse trabalho. Então, eu atuei basicamente 2 anos e pouco com eles como voluntário. E eu vi o quanto que eu comecei a ser conhecido o meu nome dentro da área. Embora assim, por que, por exemplo, eu saí de lá? Um dos motivos porque a demanda lá é infantil, né? E não é a área que eu sempre gostei, a área que eu me especializei, né? Então, eu precisei sair de lá por conta desse motivo, né? Não só isso, comecei a trabalhar em convênio, trabalhei voluntário, né? E fui trabalhar no SUS. Eu tinha mandado o meu currículo para a Secretaria de Saúde daqui de Campo Formoso, né? Mas eu acredito por uma questão política e tudo, não fui chamado uma outra pessoa, mas fui chamado em Jaguarari. Trabalhei 2 anos em Jaguarari. E 90% também era criança, né? Também comecei a ser conhecido. Até hoje eu recebo mensagem de algumas mães falando que sente falta, que gostaria de que eu ainda estivesse trabalhando lá, que não sabe por que a prefeitura deixa profissionais bons ir embora, tem aquele papo ali todo. Mas assim, infelizmente não há tanta valorização, né? Planos de saúde, sessões de R$11,50. R$11,50. Uma sessão que você passa 40 minutos com a criança. Que é nem um combustível de você ir até a clínica para atender. Não é. Né? Você tem que comprar recursos, porque as clínicas não vão ter todos os recursos que você precisa. Né? Trabalhar com criança, eu não vou trazer sempre um carrinho, por exemplo. Não vou trazer um jogo. Eu tenho que trazer vários outros, que a gente usa o lúdico para auxiliar a nossa terapia. Né? Porque fono não só brinca, ele usa o lúdico, porque é uma criança, para auxiliar na nossa terapia. Então, é um brinquedo de R$200, jogos de R$200, uma sessão R$11,50. A Unimed me pagava, Sacanagem. por exemplo. Entendeu? Para pagar 3 meses depois. E aí, a vantagem é, você começa a atender muitas demandas, começa a ter nome. Financeiramente não é viável. Assim como algumas prefeituras também não pagam muito bem. Como foi meu primeiro contato... para concurso. Nossa, muito pouco. Meu irmão, muito pouco, muito pouco. Os caras querem pagar 2 contos muito pouco. Um graduado. Mas eu vejo assim, que o que eu vejo nas outras profissões, eu não vejo na fonoaudiologia. Muita disputa. Eu vejo a fonoaudiologia em Bonfim hoje como uma profissão unida. Eu falo pelo que eu vejo. Teve um ano passado, sempre há debates. Gente, não aceite. Tem uma empresa tal oferecendo R$30 uma sessão domiciliar. Paciente grave, paciente que você pode correr o risco de vida daquele paciente. O fonoaudiólogo que trabalha com área hospitalar, você pode matar um paciente. Se você der uma dieta ali, uma oferta por via oral, o paciente não está apto para comer aquilo ali, ele pode se engasgar, pode se entalar e pode vir a óbito. Então, assim, há um risco para me pagar esse pouco. E no domiciliar, 1 hora dentro da casa do paciente para pagar R$30. E aí a gente manda no grupo... Se deslocar, né? Se deslocar. A gente manda no grupo e aí o pessoal, não, ninguém vai aceitar. E a gente começa a ter essa união. Isso é importante. E aí é tanto que alguns falavam, gente, prefeitura está procurando, vocês viram esse valor? Ah, não fala que esse valor não. Aí começaram a ter uma conversa ali no grupo e estipular um valor mínimo. Se for 20 horas, se eu não me engano, acho que a gente estipulou, se for 20 horas, não aceitar menos que R$3.000. 20 horas. E se for 30 horas, não aceitar menos que R$5.000. Então, assim, eu não é bem exatamente assim, é próximo a isso, não lembro exatamente. Mas houve esse acordo ali entre os profissionais de fonoaudiologia que estão dentro do grupo. Houve uma boa aceitação ali, justamente para buscar valorizar cada vez mais. E não aceitar qualquer coisa, né? Eu vejo, por exemplo, a fisioterapia. Hoje, ela não é tão valorizada como o fonoaudiólogo. É claro, por a questão da demanda, né? Hoje tem muito mais fisioterapeutas do que fonoaudiólogos. Sim. Fisioterapia é uma profissão muito antiga, mas assim, é de grande importância que deveria ser muito mais valorizada do que é. Só que acaba tendo profissionais que acabam aceitando valores. Por ter muitos profissionais, acabam muitos tendo que aceitar aquele valor porque às vezes não conseguem lugar para trabalhar. Então, assim, cada tem suas particularidades, né? Montam nas costas. Monta nas costas. Monta nas costas. Aí quer que emita nota fiscal, aí quer que faça tudo isso. Só vamos pagar no mês que vem com 20 dias. Eu atendo o mês agora, só vou receber a partir do dia 20 do mês que vem. Então, assim, tem todas as exigências e um valor muito baixo, né? Empresas de home care que tem atendimento, né? Para paciente domiciliar. Muitas propostas muito abaixo. E eu falo, olha, meu preço é esse. A avaliação é tal, sessão é esse.
Você tem alguém a indicar? Eu respondo. Infelizmente não, porque o valor está muito abaixo. Se houvesse um valor melhor, eu poderia estar indicando sim alguns profissionais. Se eu não quero, eu não vou prejudicar um colega. Eu não vou prejudicar um colega com esse valor. Isso é importante. Se vocês querem profissionais, eu sugiro que vocês revejam esse valor. E aí eu mando essa mensagem. Quando 5 dias depois, 3 dias depois, que dia você pode começar? Vamos aceitar o valor que você sugeriu. Tá vendo? Eu botei valor no meu trabalho. Valorizou o seu serviço. Valorizei o meu serviço. O mercado... Precisa. E o mercado ferra com o profissional, né? Se Ferra. o cara aceitar... Verdade. Se você não quer, tem quem queira. Não tem quem queira. Tem o cara recém-formado ali, ele quer conversar, acaba aceitando, daqui a pouco ele está exausto de trabalho e remuneração nada. Até dentro da fonoaudiologia hoje, porque assim, eu falando isso, pode parecer até hipócrita, tá? Mas eu comecei atendendo com R$11,50 a sessão, né? Mas o cara precisa pegar a experiência clínica também. Precisa pegar a experiência clínica, né? Precisa pegar a experiência clínica. Mas eu acredito que pode ser importante naquele profissional que está iniciando, mas um profissional que já está consolidado, já está 5 anos de formado, está aceitando essa condição, aí eu não sou favorável, não. Não, está errado mesmo, está errado. Enfim. É importante um profissional estar sempre atualizado, né? Sempre Com certeza. Existem várias tecnologias novas, métodos, procedimentos. Com certeza. Né? Como é que eu falo? Algumas doenças novas que devem surgir. Alguns acometimentos, alguns diagnósticos, algumas mudanças aí existem. A fonoaudiologia sempre tem alguns cursos de atualizações e congressos. Tem nem 15 dias que eu cheguei de São Paulo. Legal. Eu fui para o maior congresso latino-americano de fonoaudiologia, que foi em São Paulo esse ano. Eu nunca vi tanto fonoaudiólogo na minha vida. Mas é bom demais participar de 5 mil fonoaudiólogos foram inscritos no congresso. 5 mil fonoaudiólogos. Muita atualização. Nem tu sabia que no Brasil tinha tanto. Rapaz. Nunca vi tanto fonoaudiólogo junto. E aí, é muito importante o profissional buscar se atualizar, buscar ir atrás. Eu sempre busco estar estudando. Se você for me perguntar qual a parte negativa da fonoaudiologia, qual a parte negativa em mim ser fonoaudiólogo? Eu digo uma coisa: levar trabalho para casa. Porque além de você estudar, que é o normal, né, é comum você estudar, o fonoaudiólogo precisa levar trabalho para casa. Eu consigo hoje em dia, graças a Deus, trabalhar de segunda a sexta. Mas todo dia à noite eu tenho que reservar ali algum momento. E se eu não resolver amanhã vai ser dobrado. Né? Se eu não fizer hoje, amanhã vai ser o trabalho dobrado. O que é que o fonoaudiólogo precisa fazer em casa? Como eu atendo muito durante o dia, eu não consigo, dentro do atendimento, fazer uma evolução. Porque todos os pacientes que eu atendo, eu preciso evoluir. O que seria uma evolução? Eu colocar como o paciente se encontrava, como eu deixei o paciente. Eu anotar alguma intercorrência que teve. Eu colocar alguma evolução que o paciente apresentou. Ou algum declínio. Né? Eu fazer um planejamento de exercícios, que nem todo paciente é igual. Com certeza. Eu não chego ali, levo um material só e vou fazer todo mundo igual. Não, cada paciente tem seu planejamento, tem seu plano de terapia. Então, assim, onde é que eu faço isso? Em casa à noite, quando eu chego do trabalho. Avaliar caso a caso. Vou ver cada caso, vou planejar, fazer a evolução do dia e vou planejar já a sessão seguinte, né? Tem relatórios que precisam ser feitos, tem paciente que precisa fazer um relatório. Eu não faço um relatório meia boca, eu não consigo fazer um relatório em uma página. Quando eu me formei, eu fazia de 8 páginas, para você ter noção. Mas com a experiência do tempo, hoje eu estou com 4 anos e 4 meses de formado, eu consigo fazer um relatório com 4 páginas, mas eu não faço um relatório qualquer. Inclusive, sou bem elogiado nos meus relatórios, mas porque eu me dedico. Eu acho que um relatório é uma porta de entrada não só para a família, como para outros profissionais saberem a visão do outro profissional e que até direcionar, às vezes, um atendimento de um outro profissional. Então, médicos pedem relatório tanto do fisioterapeuta quanto do fonoaudiólogo. Físios também pedem meu relatório. Né? O nutricionista, às vezes, precisa ver meu relatório para saber, como eu dei um exemplo, qual a consistência o paciente está se alimentando. Se é algo sólido, se é pastoso, se é líquido. Qual é melhor? Qual é o que não pode? E isso eu coloco dentro do meu relatório. Sim. Então, você fazer um bom relatório, você está fazendo um bom atendimento do seu paciente, mesmo não sendo ali na sessão. Mas você está dando uma porta de entrada para outros profissionais saberem a sua conduta, verem através do olho do fonoaudiólogo, né? E também a família saber o que você está fazendo. Por isso que é boa essa comunicação entre os vários profissionais ali de diversas áreas, para esse trabalho multidisciplinar, já ajuda demais o paciente. Com certeza. É tanto que no meu relatório, às vezes, ainda coloco alguns
termos gerais, específicos, mas eu tento ali deixar um pouquinho mais fácil para facilitar. Do colega, né? Não só o do colega, como da família também. Família, verdade. Como da família. Verdade, bem lembrado. Essa briga de ego entre profissionais de áreas diferentes só acaba prejudicando. Só quem se prejudica no final é o paciente. Eu sou médico, eu sou mais importante que o enfermeiro. Eu sou enfermeiro, eu sou mais importante que o nutricionista. Eu sou nutricionista. Isso é um exemplo. Sou nutricionista e meu trabalho é mais importante que o fisioterapeuta. Velho, na verdade, é uma catraca, uma engrenagem que todo mundo tem que girar igual. E o propósito ser um só, que é o paciente. Porque se ficar nessa briga de ego aí tentando um dificultar o trabalho do outro, o paciente vai sobrar no final da linha aí. Complicado, enfim. Remuneração você já falou um pouco, mas me diga assim, um profissional recém-formado. Eu, Juliano, quero fazer uma graduação de fonoaudiologia. Daqui a 4 anos eu me formo. Mas, por exemplo, se eu tivesse começado 4 anos atrás e terminasse hoje, quanto por hora eu conseguiria ter de remuneração? Hora de trabalho. Assim. Normalmente a gente não... Em questão de horas, vai depender de onde você vai trabalhar, né? Prefeitura, normalmente ele contrata por 30 horas semanais, só que é um valor muito abaixo. Prefeitura é sacanagem. Então, assim, é o primeiro acesso que você tem, o primeiro contato, uma das primeiras portas de entrada é a prefeitura, né? Eu acho que é onde você vai conseguir mais facilmente. Em clínicas, vai depender de como você vai trabalhar, se é por plano de saúde ou se é particular. Uhum. Né? Claro que particular você vai receber bem mais, mas a demanda não é tanto. Qual o valor da sessão hoje? Tu falou que dura 40 minutos, né, a sessão? Normalmente a minha sessão dura 50 minutos. Sim. Uma avaliação dura 1 hora. A avaliação, que é o primeiro contato com o paciente, às vezes demora 1h20 também, pode prolongar mais. Varia de 250 a 300 reais uma avaliação. Uhum. E sessão de terapia varia de 150 a 200 reais, dependendo do profissional, da especialidade do profissional também. Entendi. Existem alguns outros fonoaudiólogos que trabalham com alguns outros métodos que são mais caros ainda. Uhum. Né? Existe muito a metodologia da ABA. Então, assim, um fonoaudiólogo que trabalha com a ABA, que é uma metodologia, eu não vou saber explicar porque é mais voltado ao atendimento infantil, de explicar o que seria a ABA, mas paga bem mais. Por exemplo, fonoaudiólogo que tem a especialidade, um treinamento ali na metodologia ABA, paga bem mais. O fonoaudiólogo que trabalha com laser terapia, que trabalha com eletroestimulação, que usa alguns equipamentos mais tecnológicos, também vai acabar cobrando mais na sessão. Houve um investimento. A especialização também é um investimento do profissional, né? Um investimento de conhecimento. Também vai acabar pagando mais. Aí, sim, tem aqueles pacotes, né? Porque tem pacientes que precisam fazer, às vezes, até 3 vezes na semana, 2 vezes na semana, e a gente acaba facilitando ali as condições, dando algum desconto quando é feito já o pagamento como um todo. Sim, Faz um pacote, paga antecipado todas o resto das sessões. Então, acaba barateando um pouco mais. Mas hoje, um recém-formado, nos primeiros meses ali, dependendo de como ele vai trabalhar, mas ele pode conseguir de 3 a 5 mil reais por mês. Tá bom. Para recém-formado, tá ótimo. Como é que tua família lida com o teu trabalho? Eles sabem o que tu faz, assim? Eles gostam? No início eu queria... Meus pais são muito orgulhosos. Né, Tem quantos irmãos? Tem irmãos? Eu tenho 2 irmãs, uma mais velha, parte de pai, que mora aqui em Bonfim, e a outra mais nova, parte pai e mãe, que faz nutrição em Petrolina hoje em dia. Uhum. São todos muito orgulhosos, eles enchem a boca para falar sobre a minha profissão, sobre o que eu faço, quanto que estão felizes em ver que eu me achei nessa profissão, que eu estou conseguindo ter minha estabilidade financeira, ter minha vida por conta da fonoaudiologia, esquecer essa questão da medicina, que era mais no início, mas como eu fui ingressando cada vez mais ali na faculdade, no grupo de pesquisa mesmo me ajudou bastante, eu acabei desistindo mesmo de fato da medicina, eu veria que não seria tão fácil assim, que eu estava dentro da área que eu gostaria de estar e que estou hoje, então nem penso mais nisso. Meus pais são muito felizes, muito orgulhosos, às vezes eles já escutaram falar sobre mim sem nem a pessoa saber que era filho deles. Então, assim, às vezes eles falam no final que não, é meu filho, ou eles não falam, mas eles ficam sem graça. Elogio, né? A pessoa fala eles ficam sem graça, mas meus pais são bem orgulhosos, graças a Deus, quanto à minha área. Eu não tiro plantão. Tem fonoaudiólogos que trabalham por plantão em hospitais, né? Hospitais, por exemplo, em Salvador, tenho colegas que trabalham por plantão. Mas eu trabalho por prestação de serviço,
no hospital. E aí eu consigo montar ali dentro da minha carga horária, eu monto ali meu horário, então não tem nenhum um prejuízo. Tu é PJ? PJ, no hospital prestação de serviço. Sim. E aí eu consigo já ali dominar minha carga horária, não me impede nada em questão familiar, se tiver algum evento familiar, se precisar me ausentar, eu compenso um outro dia. Eu trabalho no final de semana, às vezes eu preciso faltar no meio de semana, eu trabalho no final de semana, só para compensar mesmo. Mas é bem tranquilo quanto a isso. Muito bom. Quais as perspectivas para o futuro da profissão? Pela demanda, com a alta de demanda assim, e a profissão se tornando mais conhecida, eu acredito que é uma perspectiva boa, né? Positiva. Quando eu estava na faculdade, me falaram que havia uma pesquisa das 5 profissões que só tendiam a crescer cada vez mais. Que iam estourar assim, iam precisar. Não lembro quais são elas. Lembro que fono estava no meio. Psicologia também. Tava? Psicologia também. Eu lembro que também tem a área de internet, né? Mais a questão da inteligência artificial. Então, eu vejo a fonoaudiologia que só tende a crescer. Só tende a crescer. A perspectiva para o futuro, olha, se você está na dúvida da área de saúde, você quer começar a trabalhar, se você quer ter uma estabilidade financeira, se você quer imergir, se você tem um pé na saúde, permita conhecer. Sim. Né? Não é só também pensando em perspectiva de futuro, em estabilidade financeira e tudo, mas eu acredito que se você tem um pé na área da saúde, você está só em dúvida de qual de fato seguir, né? Pode também ter esse mito que só medicina dá dinheiro, existem muitas áreas da saúde que também dá muito dinheiro. Eu sinto que cada vez mais está mais valorizada. Algumas profissões precisam valorizar mais, mereciam mais valorização. Inclusive, a gente fez uma entrevista com um médico aqui, né? Com o Leonardo Bomberg, e ele falou sobre essa questão do futuro da medicina. Hoje tem mais de 20 mil alunos de medicina no Brasil. Então, vai chegar um momento, daqui uns 10 anos, por exemplo, que vai saturar o mercado. Então, com muito profissional disponível, mesmo com a demanda existente, vai chegar uma estabilização em que os profissionais também não vão receber tanto quanto recebem hoje. Hoje é porque tem muita demanda, pouco profissional. Mas, se esses profissionais se formarem mesmo assim, vai haver um problema. Já existem estudos. Já existe estudo. Assim, né? A medicina é uma... A bolha da medicina. Eu não lembro qual foi o site, mas acho que foi na BBC, parece. Falando isso, da bolha de medicina, assim, porque realmente foi uma bolha, né? Entrou no hype ali da profissão. E aí todo mundo, eu quero medicina, aí começou a aparecer um monte de faculdade particular e comecei a mensalidade de 12, 15 mil por mês. Né? E os meros mortais não conseguem pagar. Não conseguem pagar, não tem como. Eu vejo que, assim, para chegar a saturar o mercado de fonoaudiologia, vai demorar muito. Por exemplo, medicina ainda não saturou, e é uma profissão milenar. Sim. Né? A fonoaudiologia é uma profissão que não tem ainda 100 anos. Não tem 60 anos no Brasil. E a demanda, 80, né? Então acho que não tem 50 anos no Brasil, 50 anos no Brasil. A demanda, né? Então, a perspectiva é que venha aumentar mais. E outra, um dado importante. A população brasileira está envelhecendo. Cada vez mais são mais idosos, aumentando a expectativa de vida. E isso faz com que... por exemplo, vai ter mais demanda ainda, principalmente na área de idoso. Porque eu vejo muito hoje a fonoaudiologia também, eu tenho mais propriedade para dizer por quê. Eu trabalho numa área que existem pouquíssimos fonoaudiólogos. Já se existem poucos fonos. E os poucos que tem, trabalha mais com um público infantil. Né? Porque também há muito um marketing mais voltado também para isso. Sim, eu sei disso. Né? Você vê faculdade de fono, tem lá uma foto de um fono trabalhando com uma criança, um fono brincando, o fono fazendo isso. E com esse aumento de diagnósticos também, né, de TDAH, de autismo e tal, eu percebo assim, essas faculdades que oferecem pós-graduação, tem muito curso ofertado de aba, por exemplo. Eu vejo isso, porque eu sou muito ligado nessas coisas e eu vejo muito isso. Né? Mas para clínica, por exemplo, para hospitalar, não tem. É muito mais para o público infantil. Muito mais para o público infantil. Fazendo a galera aí na corrida do ouro, ali na direção do atendimento infantil. Mas que também não vai saturar. Não, porque, principalmente agora com a pandemia, muitas crianças ficaram ali em isolamento social e isso causou muitos prejuízos, né, no desenvolvimento da criança,
perdão, na interação da criança e só tende a crescer porque a tecnologia está cada vez mais aumentando. Sim. Então, hoje as crianças muito cedo estão tendo acesso à tecnologia, muito cedo tendo acesso a celular. Aí ficam presas naquele mundo, cadê Sem o conversar com ninguém. Sem conversar com Nem ninguém. praticar a fala. Aí não desenvolve a fala, não desenvolve a interação, não desenvolve uma linguagem, um pensamento, né? Porque linguagem é a forma como eu me comunico no mundo, no meio externo, né? Sim. Pode ser por mímica ou por gestos, não só especialmente a fala. E aí, cara, como é que tá o desenvolvimento da linguagem das crianças? As crianças só ficam ali no celular, tudo pronto no celular. Bebezinho já com celular. Bebezinho ganhando celular de presente. De 1 ano ganhou um tablet para ficar assistindo várias coisas. É meio como antigamente ele botava rapadura na boca do menino para o menino parar de chorar. Parar de Hoje chorar. dá o celular. É verdade. Ou botava um pinto para piar na boca do menino para menino fazer falar. Eu vi esses dias Ou tomava água de chocalho. Mas é algo muito terrível que é necessário ser falado, que é a questão da dopamina, né? O doce, ele causa a sensação de prazer. Essa fala que eu trouxe da questão da rapadura é real, né? O menino, igual a comida, no geral a comida. A gente aprendeu por isso que a gente tem muito problema com lidar a gente emoções. aprendeu a lidar com as emoções. Chorou, tá com fome, comida na criança. Chorou, tá com fome ou tá com sono, comida na criança. Né? Eu tô estressado, eu vou comer um chocolate. Então você usa como uma anestesia. E hoje a anestesia é tela. Aí a criança tá chorando, tá entediada, tá no celular aí, menino. Vai assistir um joguinho, vai assistir um vídeo. Meu irmão, o seu cérebro fica condicionado àquilo, né? A produzir a dopamina rápida, com aquele prazer, né? Aquela recompensa rápida ali. E aí depois a criança vai crescendo achando que a tela vai resolver todos os problemas dela. Daqui a pouco, para tirar, dá um trabalho terrível. E o limiar de frustração, ó. Terrível. A criança não sabe lidar com tédio, não sabe lidar com o tempo ocioso, com frustrações, não vai saber com estresse. E aí começa a desenvolver vários outros problemas porque o pai e a mãe condicionaram a criança àquela situação no início da infância ali. Bravo, meu irmão, bravo. Mas é outro assunto que a gente poderia conversar aqui. É verdade, passava horas e horas. Meu irmão, a gente já está finalizando. Eu preciso agora que você dê o seu conselho para os jovens que estão terminando o ensino médio e fizeram o Enem, ou que vão fazer vestibular em alguma outra universidade, faculdade, que pretendem cursar fonoaudiologia, ou algum adulto que quer fazer transição de carreira. Dê o seu conselho aí. Eu acredito que não precisa ter pressa. Cada quem tem seu tempo. Sim. Eu estudei com pessoas de 65 anos dentro da minha turma, que estudei com pessoas, já era advogada, já era da área da saúde também, e que ingressou na fono. Assim como também estudei com a fonoaudióloga mais nova do Brasil, a se formar na época. Ela entrou na faculdade com 15 anos. Caramba! Com 19 anos já está formada, hoje ela com 26 anos já está no seu doutorado. Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque não tem idade, não tem tempo. Eu acredito que o ideal é você realmente fazer aquilo que você gosta. Uhum. Se você tem dúvida, procure profissionais, pergunte. Eu não vou falar a questão de participar dentro de uma sessão, porque é um pouco mais complexo, né? A gente lida com pessoas ali para estar junto numa terapia ali. É claro que se for um estudante de fono é totalmente diferente quando já está ingressado. Mas eu acredito que pesquisar bem, estudar, focar. Acredito que você vai achar um caminho e não tem pressa, às vezes se frustra, não consegui desse ano, acaba desistindo. Mas eu acredito que se você gosta muito da área da saúde, se você gosta de ajudar as pessoas, fonoaudiologia é uma das áreas assim espetacular, até porque você vai ter diversas possibilidades de trabalhar e com diversos públicos totalmente diferentes. É verdade. Você, sendo como fonoaudiólogo, você pode trabalhar na atuação da amamentação, como eu expliquei, ou você pode trabalhar na área mais objetiva, que é exames auditivos, por exemplo. Idoso. Ou você pode trabalhar com idoso, ou você pode trabalhar com criança, ou você pode trabalhar com cantores, né? Trabalhar com a questão da área da voz, ou pode trabalhar dentro de escolas, existem fonoaudiólogos da área educacional, né, que estão inseridos dentro da escola mesmo. Existem escolas de grande porte aí, não aqui em Bonfim, mas em grande porte, que tem um fonoaudiólogo próprio da escola. Você pode trabalhar dentro do hospital, você pode trabalhar dentro do plantão, né? Você pode trabalhar junto com a equipe médica, você pode trabalhar junto com cirurgia, como, por exemplo, existe
a implantação do... Segurança do trabalho. Segurança do trabalho. Existe implante coclear, que é uma cirurgia feita para substituir ali as células da cóclea, e quem participa junto da cirurgia é o fonoaudiólogo, né? Ajudar ali na configuração do implante a ser colocado. Então, você vai ter uma infinidade de coisas a trabalhar. Né? Porque acha que fono só vai trabalhar com criança, só vai trabalhar com a fala, com a voz, com gago, né? É o médico da gagueira, não sei o quê. Existem todas essas falácias, mas há uma infinidade de áreas de atuação dentro da fonoaudiologia, que você vai, assim, ficar perdido o que fazer, sabe? Então, assim, eu acredito que tudo tem seu tempo, você pode estudar, focar direitinho ali, se realmente você quer aquela profissão, pesquise, busque, assiste podcasts como esse aqui, vá ver a fala de outros profissionais, não se atrele a ver só o que pesquisou no Google, há matérias curtas, né? Para vender curso, né? Para vender cursos. Então, acredito que hoje o acesso é muito mais fácil, então dentro do celular ali você pode buscar informação para direcionar ali a área que você quer seguir. E se for seguir a fonoaudiologia, seja bem-vindo. Não fique na faculdade que você vê. Venha para Bonfim, pelo amor de Deus, que está precisando de profissionais, não só aqui em Bonfim, mas as cidades vizinhas aí tá precisando bastante, e você não vai ficar sem trabalhar. Às vezes até dentro da sua própria bolha. Né? Eu quero voltar para minha cidade, voltar para casa dos meus pais. Quero trabalhar só nessa área mesmo aqui que eu gosto. Não quer abranger, não quer buscar investimento, não quer buscar aparelhos tecnológicos, quer ficar dentro da sua bolha, você vai ter trabalho. Não é como algumas outras profissões que você precisa realmente sair da sua zona de conforto, da sua bolha ali para conseguir um emprego bom. Dentro da fonologia você vai conseguir ali lugar para trabalhar. Isso é bom. É isso aí, meu irmão. Faça sua apresentação final aí. Deixe suas redes sociais. Tem uma rede social profissional? Ou não, a minha é geralzona. Tanto Posta pessoal tudo. quanto profissional. Eu acabo dividindo. Qual é o teu Instagram? É tudo minúsculo, Wesley, com Y no final, né? Wesley, _, Rayan, R-A-Y-A-N. Né? Underline, aquele tracinho embaixo, Sim. Rayan. Pronto, lá você vai ver de tudo, da minha área pessoal como profissional. E lá tem, se alguém tiver interesse ou no seu trabalho, né, como profissional, ou de saber mais da sua profissão, assim, podem entrar em contato lá também. Saber mais sobre a minha profissão, tem alguns destaques legal. lá legal, dentro da minha área. Tem destaques gerais e viagem da minha parte pessoal, mas também tem alguns destaques dentro da profissão. Tem destaques da UFES, que é um pouco da minha trajetória dentro da universidade. Tem destaques dentro da minha profissão mesmo. Tem destaques dentro da área da UTI, dentro dos bebezinhos. Então, você pode estar tendo lá. Se tiver alguma dúvida, receba uma mensagem também no direct, lá no Instagram. Tem meu WhatsApp, que também é um WhatsApp só. Quem quiser estar entrando em contato, né? Não sei se pode falar aqui. Pode. Quem quiser buscar entrar em contato pelo WhatsApp é 74991913303. Lá posso estar tirando dúvidas ou questão do meu trabalho, se precisar da minha atuação, eu posso estar lá. São as duas meios de contatos que aí que eu mais utilizo mesmo. Isso. Muito bom. Muito obrigado, meu irmão, por ter vindo aqui. Foi muito esclarecedor, assim, Você deu uma aula aí do que é fonoaudiologia. Foi muito esclarecedor. Para mim, assim, óbvio que eu tenho que dar uma pesquisada antes de fazer a entrevista, mas você deixou as coisas muito mais transparentes, né? Isso é muito bom para mim, como leigo, mas muito mais para os alunos que pretendem fazer a graduação que você exerce como profissão hoje. Isso é muito bom, velho. Acredito, você não imagina o tanto de elogio que a gente recebe. Né? Inclusive, eu peço às pessoas que comentem nos vídeos, né, do que sentiram falta, o que é que elas querem saber mais. Mas, de qualquer forma, muito obrigado assim, por ter se prontificado a usar o seu tempo tão corrido, né, de demandas, para vir aqui deixar a sua história, deixar um pouco de como é o seu trabalho para as pessoas, né? É um trabalho muito, muito satisfatório de fazer, isso que a gente faz aqui. A gente sabe que muitas pessoas precisam dessa informação, né? Então, muito obrigado. Nada. Eu espero que eu tenha esclarecido da melhor forma, né? Desculpa qualquer algum errozinho, se faltou alguma coisa. Se faltou de fato alguma coisa, pode estar perguntar diretamente a você para depois você encaminhar para mim, ou perguntar diretamente a mim, ou comentar no vídeo mesmo. Sim. Sempre que eu puder, vou estar dando uma olhadinha para poder estar respondendo, estar ajudando. Eu fico de olho lá também nos vídeos. Tá ajudando as pessoas.
porque para mim é gratificante e é muito bom falar daquilo que você gosta, daquilo que você ama, de como você trabalho, né? Falar sobre o seu trabalho é muito bom quando você gosta daquilo que você faz. Sim, com né? certeza. Então, para mim foi uma conversa tranquila, uma conversa leve, contar um pouquinho sobre a minha trajetória dentro da minha área de atuação. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Tranquilo, deu para encaixar direitinho aqui. Foi muito bom. Vir até aqui. Sou muito grato, tá? Se tiver qualquer outra oportunidade, qualquer coisa que eu puder ajudar, pode estar entrando em contato comigo. Sim. Tudo que precisar aí, pode falar. O que eu puder fazer, estarei fazendo. Mas quero agradecer. Eu espero que tenha ajudado, ou que venha ajudar muitas pessoas ali. Quem sabe, a surgir um colega de profissão depois dessa nossa conversa aqui. Não, eu quero que meus filhos assistam, velho. Eu quero que meus filhos assistam o programa e eles usem essa ferramenta que a gente está criando aqui no YouTube para eles... Direcionar. Vai chegar a gente... eu vou deixar para escolher quando tiver no terceiro ano de ensino médio. Não, meu irmão. Você tem que começar a pensar logo de antes. Pensar. Que é algo, como a gente falou no começo da entrevista, é algo que você escolhe para o resto da sua vida. Então, é uma escolha extremamente importante. Porque se deixar por último ano, rola muita pressão, né? Se deixar de último ano ali, sai a nota do Enem, aí o que é que eu vou fazer, que não sei o que, não sei o que. E agora? Eu tive assim, foi tudo muito rápido, mas no fim deu tudo certo. Mas podia não ter dado certo. Exato. Como eu te expliquei, eu conheci em menos de 2 meses, já estava matriculado. Nunca tinha escutado falar, quando eu escutei já estava matriculado, mas graças a Deus deu certo. Né? Mas pode não ser assim. E nem para todo mundo vai ser desse jeito. E nem todo mundo vai ser, para todo mundo vai ser desse jeito. Isso aí. Obrigado. Verdade. Muito obrigado. Valeu. Vamos terminar aqui. É isso, pessoal. Muito obrigado por vocês assistirem até aqui. A nossa entrevista aqui foi muito prazerosa, foi muito legal de fazer. Né? A gente aprendeu muito hoje sobre a fonoaudiologia. Né? Agradecer ao Wesley por ter se prontificado a participar do nosso programa. E é isso aí. Mais uma vez eu peço a vocês que se inscrevam, comentem, compartilhem, ativem as notificações. E mandem esses vídeos que vocês veem aqui no canal para as pessoas que vocês acham que precisam dessa informação, principalmente esses alunos do ensino médio aí, ou algum adulto que está pensando em fazer transição de carreira e mudar de profissão. Isso aí, muito obrigado a todos vocês e até mais.